Internacional e Vasco da Gama em campo, vamos nessa! Dois gigantes do futebol brasileiro, duas camisas pesadas, 4 vezes campeão brasileiro Vasco, 3 vezes campeão brasileiro Colorado. E vamos agora ao hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro. Vambora confirmar as escalações. Inter e Vasco em campo, com a torcida colorada chegando no domingo chuvoso, desde as primeiras horas do dia, já com muita chuva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Arbitragem primeiro, Flávio Rodrigues de Souza, Alex Ang Ribeiro e Daniel Luiz Marques formando a arbitragem. Rodolfo Toschi Marques é o árbitro de vídeo, auxiliado pela Amanda Matias lá na cabine do VAR. No gramado também o João Vitor Gobi fica ali como quarto árbitro, é aquele que vai escutando, né, os técnicos, principalmente à beira do gramado. Roger Machado manda a campo, Sérgio Rocher pro gol. Aguirre, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e o Bernabé na linha de defesa. No meio de campo, Thiago Maia e Bruno Henrique são os dois volantes. Mais avançados, Gustavo Prado, Wesley e Alan Patrick. E lá na frente, o Rafael Santos Borré. Assim está escalado o time do técnico Roger Machado. Bem, nesse 4-2-3-1, o time do Internacional. Do outro lado, o lado do Vasco da Gama, tá aí a fotografia do time que vem embalado por 3 vitórias consecutivas. São 4 gols marcados e 1 gol sofrido nos últimos 3 jogos para o Internacional. Vamos colocar lá o microfone da Casa TV para a gente escutar aqui o bate-papo dos capitães Verratti, Alan Patrick e do Flávio Rodrigues de Souza. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Só lembrar, a única lembrança que eu faço é que caso haja necessidade de interagir com a arbitragem, que sejam vocês aí os capitães, tá bom? Certo. Tá bom. Branco para você, azul para você, eu vou deixar cair, tá? Esse campo ataca para lá, a bola é sua, Patrícia. Bola nossa, né? Fechou? Vai ter 1 minuto. Vai ter 1 minuto de silêncio, tá? Tá legal. Vai fazer só. Vamos fazer. A bola começa com o Internacional. O Vasco escolheu atacar da esquerda para a direita nesse primeiro tempo. Também tem a corrente dos treinadores, árbitros. Vamos ouvir, ó. Bora lá? Chegou a nossa hora, tá? Bora. Tá? Tranquilidade. Tranquilidade do Flávio Rodrigues de Souza, do árbitro do jogo. Vamos à escalação do Vasco. O Vasco de Fernando Diniz, escalado com o Léo Jardim para o gol. Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton na linha de defesa. Os dois volantes, Hugo Moura e Tietê. Mais adiantados, Ryan, Nuno Moreira, David e o Pablo Verratti. Assim vem escalado, né? Muito provavelmente com o David mais à ponta, o Nuno um pouquinho mais por dentro. Vem aí, Inter e Vasco aqui na Casa TV. O futebol brasileiro mostrou do que é feito. Nada de jogo fácil para o europeu. Agora nosso futebol tá de volta. E na Sportingbet você ganha até R$150 em free bets e mais R$80 em rodadas grátis. Faz teu nome.
sabe? Faz um Sporting Bet aí. No Prezão da Claro, com R$1 por dia, você curte seus vídeos mais vezes. No Prezão, R$1 é real em todas as recargas, de 15, 20 ou 30 dias. O Prezão tá na sua mais vezes. Se a gripe te tira do jogo, Benegripe devolve. Só Benegripe tem a potência da fórmula única. Benegripe. A bola vai rolar para Inter e Vasco da Gama. Grande clássico do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho completando 80 jogos já essa rivalidade. Tá aí o Fernando Diniz. Não tá com a cara legal o Fernando Diniz não, né? Até porque o momento do Vasco não é muito bom. Alan Patrick, te amo, me dá sua camisa. Tá aí a torcedora do Internacional. Celebrando um grande craque da equipe. O Alan Patrick é o cara que tem mais gols, mais jogos, mais assistências entre todos os jogadores do elenco atual. Vamos a um minuto de silêncio. A grande colorada Lourdes, jogo da Bergamassi, ao ex-conselheiro internacional Rubens Neuer, ao ex-atleta, ex-técnico de futsal, de laureado do Internacional, da seleção brasileira, da seleção gaúcha, Laércio Figueiredo, e ao desportista Fernando Pereira. Autoriza o árbitro, bola rolando no Beira-Rio. Tá valendo Internacional e Vasco da Gama. 17ª rodada do Brasileirão Betano. São as emoções do Campeonato Brasileiro, do nosso Brasileirão. Cada rodada vale demais. Já vem aqui o Alan Patrick, deu tapa na frente pro Borré. Chegou Paulo Henrique na cobertura, a sobra de Hugo Moura. O jogo já começa a 1000 por hora. O Vasco se mandando pro ataque, saindo no contragolpe com o David. Vem pra cima o ex-jogador do Internacional, parado pelo Cleiton Sampaio, que já deixa nos pés do Bruno Henrique. São times que vêm em momentos diferentes da temporada. O Vasco, com os resultados da rodada, entrou na zona de rebaixamento. Caiu para a 17ª posição. O Vasco, como ponto e com o início de jogo agora, o Vasco que tinha sido ultrapassado pelo Santos, com esse ponto, já que tivemos aqui o apito inicial, o Vasco está saindo momentaneamente da zona de rebaixamento, empurrando novamente o Santos, que ontem arrancou um empate heróico, com um homem a menos contra o Sport na Ilha do Retiro. Ficou sentindo ali o Nuno Moreira. Mão ali no joelho. Fica a preocupação, né? Porque a expressão de dor do Nuno Moreira é muito grande. Vamos ver, ó. Ele tomou... Não estava nem preparado para tomar. Ele não estava nem... Ó. Tava nem com a perna contraída, Ju. Não sei se pegou o joelho na coxa dele, levando uma paulistinha, enfim, e por isso a dor. Mas assim, sem bola, sem nada. E a gente já vê ele levantando aí, porque a hora que caiu, a impressão é que era alguma coisa no joelho, que não teria nem condições de continuar. Mas ele vai se levantando ali. Cartão de visita, hein, zagueirão? O Cleiton Sampaio falou assim, o quê? Vou jogar hoje? Tá friozinho? Vai dar uma esquentada no clima já. Bola nos pés do Maurício Lemos. Ele deixa de lado com o Lucas Freitas. Mais atrás com o Léo Jardim. São os primeiros instantes de Vasco Internacional. No ano passado, pelo Brasileirão, cada time venceu fora de casa. O lançamento, a bola passa por todo mundo. Chega até o Verrete. Deu o passe entre as pernas. David segurou. Deu na ponta. Ultrapassagem. Paulo Henrique. Chegou bem a cobertura com o Bernabei. Aí o Tietê fazendo o recuo com o Léo Jardim. Luizinho. Liga Pedrosa. Só para dar um relato aqui, parou de chover, tá? O gramado está em perfeitas condições aqui. Ainda está um pouco pesado, mas a drenagem funcionando perfeitamente também aqui no Beira-Rio. Então parece que a chuva esperou o jogo começar para parar. Bom que deixa o gramado rápido, tem um ótimo, né, sistema de drenagem. O Beira-Rio, o gramado tá maravilhoso.
E aqui vem o lançamento, lá para a ponta direita. Bernabei, a bola toca na grama e ganha velocidade. Bernabei consegue chutar pela linha lateral. No ano passado eu falava das 2 vitórias, né, como visitante. O Vasco venceu pela 15ª rodada no Beira-Rio. Adson e Lincoln fizeram os gols do Vasco. Bustos fez o gol colorado. E na 34ª rodada, já no momento em que o Inter estava arrancando, né, fazendo uma reta final espetacular de Campeonato Brasileiro, vitória colorada com gol de Wesley. 1-0 em São Januário. E o Bernabei fica caído, sentindo o gramado muito rápido, tem que ficar atento. Ele, no que a bola correu, chegou para bater pela linha lateral. Houve o choque ali com o Paulo Henrique. E o Vasco tem arremesso lateral no campo de ataque. Você que está ligado com a gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Então você que está curtindo com a gente já saiba, hein? Saiba que toda rodada do Brasileirão tem jogo aqui na Cazé TV. Aqui o Lemos. Tem lançamento, bola para Paulo Henrique. Dominou Paulo Henrique. Ganhando arremesso lateral. Maurício Lemos no campo ofensivo, deixa a bola com o Hugo Moura. O Vasco vem para jogar no ataque, do jeito que gosta o Fernando Diniz. Piton deu o tapa, se mandou. Nuno com o David. Ele vem para cima, puxa para o pé direito. Recua a jogada no Tietê, já chega Lucas Piton. Acelera, Nuno Moreira, pé direito, Verratti se manda para a grande área, no toque para trás. Rocher segura com firmeza. O Vasco já no estilo do Fernando Diniz, né, propondo o jogo, tendo mais a posse de bola. Hoje, ainda sem a presença do Coutinho, quem tem a responsabilidade de articulação é o Nuno Moreira, até pela característica de jogo dele, né? Jogador tecnicamente que gera jogo. Ó, o Ryan levantou, Nuno subiu, fez o corte Aguirre. E agora o contra-ataque, Alan Patrick de primeira, com o Bruno Henrique, Porret disparou também, Alan Patrick percebeu o espaço e também atacou por dentro, Bruno Henrique segurou, ele bate bem de fora, deixa no Borré, Alan Patrick vai na ultrapassagem, levantamento Bruno Henrique, antes dele chega Maurício Lemos. E a sobra de bola é de Thiago Maia. Olha como o Vasco já inteiro no próprio campo vem para fazer a marcação. Wesley. Bernabei. Por aqui o Gustavo Prado, puxou para o pé direito, patinou, brigou com ele o Ryan, melhor para o Ryan, último toque do Ryan, do Gustavo Prado, passe de bola para o Vasco. Aí no detalhe o Roger Machado, dona, 50 anos de idade, desde julho do ano passado, comandando a equipe do Internacional. E do outro lado, Fernando Diniz, 51 anos, assumiu agora, em maio, a equipe do Vasco. Exatamente, né? O Roger Machado buscando a 4ª vitória seguida, depois da parada da Copa do Mundo. E o Diniz, a 4ª vitória dele desde que ele assumiu o Vasco, né? O Vasco iniciando, propondo o jogo, tendo mais a posse de bola. Um erro agora infantil, né, do Tietê na saída, com o Nuno Moreira mais por dentro, né? Sendo um jogador que vai ser mais cerebral nesse meio campo do Vasco sem o Coutinho. Ryan aberto pela direita, aberto pela esquerda o David e o Verratti na frente. E o Inter sempre tentando encaixar a pressão, e é um time muito leve, muito vertical, né? Muito perigoso nas transições. Já está muito nítido que o Roger Machado vai tentar explorar as costas de uma defesa que se posiciona mais adiantada. Aqui na cabine de transmissão, ao lado do Casimiro Miguel, do Fernando Campos, da Ju Cabral no gramado. Pedrosa trazendo as informações do Vasco, a Mauri trazendo as informações do Inter. Mais uma grande cobertura da Cazé TV no Campeonato Brasileiro. O torcedor tá ali. Exatamente. Fazendo o seu trabalho, comendo uma pipoquinha. Frio também, né? Nossa. Rocher. Muito se discutiu, né? Rocher, o Antony, quem deveria ser o titular, porque o Rocher ficou fora basicamente a temporada inteira. E logo na primeira rodada voltou a se lesionar. Mas goleiro de muita confiança, goleiro titular da seleção do Uruguai na última Copa do Mundo. Fazendo hoje apenas o 5º jogo dele na temporada. O Sérgio Rocher. É um goleiraço, né, Luiz? O Antony entrou muito bem. É uma ótima notícia para o torcedor colorado, que sabe que tem 2 goleiros de muita qualidade. Mas naturalmente a posição é do Rocher, né, que é um jogador que é melhor, né? Um jogador com mais experiência, com mais liderança. Comecinho de jogo, você ligado com a gente, já também atualizando as odds junto com o Sporting Bet. Olha o tapa de primeira na bola.
Piton por dentro, David para trás, sobrou, Verratti, rasga lá atrás o Vitor Gabriel. Olha só, para o Inter vencer o jogo, a odd é de 1,55. Empate está em 4 para a vitória do Vasco. O retorno é de 6,0. Vai no QR Code que está na tela, junto com o Sporting Bet, para você acessar e conferir essas e outras odds. Ju, o Inter é tão favorito assim para o jogo? Não, acho que é favorito, sem dúvida. Agora, é um Vasco para uma odd de 6. Eu acho muita coisa pelo que o Vasco consegue criar. O problema é que a gente vê um Vasco muitas vezes não conseguindo ser efetivo e colocar essa bola no gol e aí jogando a pressão para o lado do adversário. Dentro de casa, o Inter é bem favorito, sem dúvida. Tá esperando o quê? Faz um Sporting Bet aí! Jogue sempre com responsabilidade. QR Code está na tela para você. Essa bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Internacional, mas o Vasco não quer saber que está jogando fora de casa, não. Bota a bola no chão, vem para cima, vai buscando o protagonismo do jogo. É um jogo bem interessante porque são duas equipes que gostam muito de ter a bola, né? Que gostam de trocar passes, que gostam de construir desde a sua base. Acho que com laterais muito participativos, né? Bernabé e Aguirre muitas vezes sendo decisivos e os caras do último passe. A mesma coisa do lado do Vasco, com o Paulo Henrique e com o Lucas Piton. Mas o que me chama a atenção nesse início, Luizinho, deixa o Vasco concluir esse jogo. Porque vem aqui com o Tietê. O que me chama a atenção nesse início, assim, a facilidade que o Vasco tem em construir as suas jogadas da base, né? Como o Inter muitas vezes não faz os encaixes, tenta marcar os setores, vai dando espaço e o Vasco consegue progredir com facilidade, sem ter muita pressão no cara da bola, o que vai facilitando, por enquanto, o Vasco ter um pouco mais de tranquilidade com a bola no pé. E vem aqui o levantamento, vem aí a bola parada, Lucas Piton, Nuno Moreira, ambos posicionados para o levantamento, vem o Piton, alçou a bola para o Verratti, passa para fora! Caiu na cabeça certa do artilheiro do time, é um dos grandes cabeceadores do futebol sul-americano. Ele mandou para o chão, cabeceou para baixo, com velocidade, ela passa, a direita estava vendido, o Rocher. Essa bola vai para fora, que grande chance teve o time do Vasco. Combinação, né, constante desse Vasco, né, o Piton hoje voltando, principalmente depois da expulsão, né, contra o Del Valle, ficou muito marcado, né, buscando ali o Verratti. Ele cruza muito bem, tem essa virtude, né, que precisa ser explorada. O Verratti é o artilheiro do país, o artilheiro do Vasco, 20 gols nessa temporada, mas nas últimas partidas ele tem desperdiçado mais chances do que o normal. Principalmente quando a gente fala jogo aéreo, né? Ele teve a liberdade, fez bem o movimento, mas acabou pecando de novo nessa falta da eficiência do ataque do Vasco, tem sido um problema. A Ju já falou, né? O Vasco cria bastante, mas não consegue converter. E a gente lembra, né? Cada grande lance, cada grande jogada já fica entre as concorrentes a jogada esportes da sorte da partida. Toca ali do Bernabé. Daqui a pouquinho no nosso Copa Zona a gente vai discutir qual foi o lance do jogo. Aqui é o seguinte, o Verratti teve uma grande oportunidade de já colocar-se nessa disputa. Mandou para fora a cabeçada. Veio o Paulo Henrique, tapa na frente, cruzamento para a segunda trave, é pro David, ele emenda pro gol. Bate na marcação, explode no Aguirre, vai à linha de fundo e o Vasco tem escanteio. Bem no jogo, Diniz Vasco, tá calmo, né? hein, Consegue... Luizinho? Tá calmo, até lamentou esse lance do Verratti, mas tá calmo por enquanto. Pro estilo Diniz, são 10 minutos aí de tranquilidade. E vem levantamento para a grande área. Nuno Moreira na bola, pé direito, levantou. Fez o corte Cleiton Sampaio, o rebote é do Piton, pé direito, ele bate pro gol, voltou pra canhota, ele bate de novo. Pega na marcação, aí o Wesley tenta dar o chapéu. Essa bola não saiu, tá valendo. Saiu sim. O problema do Vasco, acho que é esse, Luizinho. Vai se impondo mais que o Inter, vai conseguindo ter posse, vai se projetando bem pelo lado do campo, tendo a posse, circulando muita gente por dentro. O Paulo Henrique se projetando bem pelo corredor direito, cria uma oportunidade e não faz. E aí daqui a pouco sofre um gol e aí acaba diminuindo um pouco dentro do jogo. Perde uma boa oportunidade o Vasco agora através do Verratti. E aí na bola que viajava na direção do Verratti, já teve o contato ali do Bernabé, né? Os argentinos se enroscando. Falta em cima do atacante do Pirata, atacante vascaíno. E a ausência do Vitão, ela é muito sentida. E agora é o Roger Machado que pede calma aqui.
A ausência do Vitão é muito sentida, né? Para mim, um dos melhores zagueiros do país, forma uma grande dupla com o Vitor Gabriel, os dois com muita capacidade para ser a pressão, né? Qualidade para sair jogando, né? Ali desde o seu campo defensivo, e ele é um pilar no momento defensivo, que traz solidez, traz segurança, né? Seria importante nesses duelos ali com o Verratti, fazendo muita falta. De fato, o Vasco até agora é muito confortável, melhor no jogo, né? Vai conseguindo envolver o Inter e controlando as ações no Beira-Rio. Piton, bola com o David. Olha como o Vasco vem, o Inter fica no próprio campo, também buscando ali os contra-ataques. Wesley foi fintado, Hugo Moura deixa atrás, vem o DVD, solta essa bola com o Tietê, mais à direita. Para toda a força do Ryan, deu a primeira balançada, recua com o Paulo Henrique. David, vem para cima, limpou o primeiro, toque para Ryan, chegou na área, Ryan balançou, acabou sendo desarmado. Lemos. Aqui vem Lucas Freitas. Bola com Lucas Piton. Nuno. E o Vasco vai trabalhando a bola. Passe vem por dentro. Piton de primeira com o Nuno. Devolução a Piton. Linha de fundo. Cruzamento para o Verratti. Com ele no alto, sobe, marca, fecha Bernabei. Essa bola foi à linha de fundo. A discussão se é escanteio ou se é tiro de meta. O juiz pegou escanteio com o desvio em cima do jogador colorado. Boa combinação, o Piton aparecendo um pouco mais por dentro, né? O Nuno vindo buscar jogo aberto pelo lado esquerdo. E de novo essa jogada que é uma referência, né? Sempre uma fortaleza ofensiva do Vasco, buscando o Verratti pelo alto. Ali ele é absoluto, ele é dominante, melhor cabeceador do futebol brasileiro. O Vasco continua pressionando o Inter no Beira-Rio e o Nuno Moreira sendo influente, né? Gerando o jogo, sempre com muita inteligência ali na construção do jogo, chegando em vários momentos para tentar essa aproximação com o Piton. E vem cruzamento para a grande área. 15 minutos, primeiro tempo. Já recuperado por ali o Bernabé depois do choque de cabeças. Tem o levantamento. Piton, perna esquerda vem fechada. Wesley tirou. Voltou para o Piton. Tietê. Já domina botando na frente. Bola fica um pouco longa. Tietê domina. Volta a jogada. Piton para Tietê. Divide, rasga lá de qualquer maneira. Chutando essa bola pela linha lateral, Gustavo Prado. 72% de posse de bola para o Vasco. Com 15 minutos de partida aí no Beira-Rio. A bola tá rolando também para Bahia e Juventude. Além de Inter e Vasco por aqui, a gente está tendo a rodada sendo complementada nesse domingo, né? Bahia e Juventude 0-0, Inter e Vasco 0-0 e ainda hoje também tem Flamengo e Atlético Mineiro. Aliás, o Flamengo é a atração que você curte no Brasileirão no próximo domingo aqui na Cazé TV, hein? Brigando pelo título brasileiro, a depender do que vai acontecer nessa rodada, o Flamengo pode chegar na liderança. Deixa eu ver primeiro o Paulo Henrique, olhou para a grande área, cruzamento, segunda trave, chegou raspando nela o Aguirre. Olha só, galera, domingo o Flamengo vai enfrentar o Ceará, que fez o que hoje? Venceu o Cruzeiro, que é líder do campeonato. Que vitória gigantesca do Vozão. Ceará e Flamengo, é domingo que vem, 5 da tarde, toda a rodada tem Brasileirão aqui na Cazé TV, vai ser um baita jogo, hein? Imperdível. É o levantamento para a grande área. Nuno Moreira na bola com o pé direito, se mexe Verratti, vem bola levantada, passou pelo Verratti, não passa pelo Vitor Gabriel. O rebote de Paulo Henrique, domina, recua a jogada com o Tietê. É o Inter que tem dificuldade de segurar a bola, de trocar passes, enquanto o Vasco vai se tornando o dono do jogo. Você percebe aí a posse da bola nos últimos minutos, desde o início então, 69% de posse com o Vasco. Cleiton Sampaio. Aí vem o Lucas Freitas, deixando com o Nuno. Ô, Luizinho, acho que duas situações pro lado do Inter assim me chama a atenção um pouco. Olha o Paulo Henrique, ó. Veio pra meia-lua, deu o drible da vaca. Paulo Henrique botou na frente, cruzamento nas mãos do Rocher. A primeira questão é essa. O Paulo Henrique tem uma liberdade para jogar que impressiona. Nem o Gustavo Prado e nem o Bernabé conseguem marcar ele. A todo momento ele recebe essa bola.
livre em condições de dominar e progredir. No outro lance do lado esquerdo, a gente viu Piton e Nuno Moreira movimentando, criando situações num setor que tinham 4 jogadores do Inter. Falta um pouco mais de intensidade e agressividade para esse Inter. E aqui vem o David, ajeitou, chute do Hugo Moura, a bola estava longa, bateu mascado. Exatamente, assim, eu tenho a mesma impressão da Ju. É um Inter muito passivo, né, sem a bola, né? Não encurta pressão, não consegue encaixar essa marcação, né? Precisa colocar mais energia, mais intensidade para tentar equilibrar. E tem muitos problemas para conseguir conectar o seu jogo entre a defesa e o meio campo, né? O Vasco consegue congestionar muito bem, né? Encaixou bem a pressão na série de bola do Inter, né? Mas principalmente pelo ponto de vista de atitude, energia, falta de combate, isso tudo está prejudicando o Inter nesse início de partida. Agora o Inter recuperou a posse de bola, mas não conseguiu sair do campo de defesa, já recuperada pelo David, deu na frente, Piton devolveu de primeira com o Nuno Moreira, o Vasco vai envolvendo, chegou no Nuno Moreira, veio para a finta, jogada pessoal, pé direito ainda o Nuno, deu no Hugo Moura, vem o passe, chegou para Paulo Henrique balançou, pé na canhota, ele bate pro gol com desvio, Rocher, sensacional! Rocher! Ele vai lá no canto, depois de um toque na marcação, pega no contrapé, bota a bola na linha de fundo, defesaça de Rocher. Que grande jogada, no meio do caminho, pegou no Bernabéu, o Bernabéu já se desesperou, né? Já levantou os braços, bola bateu as costas e o Rocher foi lá para fazer uma grande defesa. Essa sim, hein? Candidata já a esporte da sorte do jogo, essa jogadaça, grande defesa do Rocher. Tem levantamento para a grande área. Piton, perna esquerda bem fechada. Aí o Alan Patrick. Aberrando o passe. Nuno usou o corpo. Ganhou a jogada, veio para a finta. Ainda Nuno Moreira, sem campo, sem espaço, arremesso para o Inter. Cara, que defesa do Rocher, hein? É desesperador, Luiz. Que? A verdade é essa. Porque o Vasco faz mais um jogo fantástico. Porque o Vasco faz 20 minutos primorosos no Beira-Rio contra um adversário que está muito melhor do que o Vasco. E o torcedor do Vasco vê um filme repetido. Cria chances, chega e não consegue abrir o placar. E daqui a pouco pode acontecer o pior. O Paulo Henrique está tendo muito espaço aqui pelo lado esquerdo, viu? Nas costas do Bernabéu. Gustavo Prado tem que ajudar mais nessa recomposição e o Thiago Maia também, né, fazer a cobertura com mais eficiência, porque o lado direito ofensivo do Vasco é muito forte, né? Com essa dobradinha Ryan e o Paulo Henrique. Em vários momentos o Ryan, por ser canhoto, com o pé trocado, ele vem em diagonal, né? Sai da direita, aparece por dentro e abre esse corredor para o Paulo Henrique, que fisicamente é privilegiado, é um tanque, né? Um foguete. Por ali o Vasco tem tido sempre superioridade, tem tido um espaço constante, né? O Vasco sabendo utilizar bem o lado do campo, com o Piton e com o Paulo Henrique. E vem o lançamento. A bola foi dominada pelo Ryan. Dominou Piton, cruzamento. Bola saiu desviada, Rocher evitou a saída. Está falando de uma rivalidade gigante, né, de dois grandes times do futebol brasileiro. Na era dos pontos corridos, então desde 2003 até aqui, foram 32 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 17 vitórias do Inter, 11 vitórias do Vasco. Jogando em casa, como mandante, o Inter venceu 10 dos 16 duelos, né, nessa era dos pontos corridos do Brasileirão. O Bernabéu pressionado. Acho que não quer saber de marcar atrás, não. Olha como encaixa melhor o Vasco a marcação, como é mais agressivo, faz um 4-4-2. Os dois volantes, Tietê e Hugo Moura, tentam pressionar muito. E muitas vezes o Alan Patrick fica ali nas costas deles com uma liberdade gigantesca, mas a bola não chega, né? Pressiona, impede dessa bola chegar ao Alan Patrick, que é quem pode criar com qualidade. Enfim, é um Vasco muito agressivo e vai conseguindo mandar no jogo. O Bernabéu. Lançamento lá na frente com o Wesley. Terminou mal o Hugo Moura, conseguiu consertar no carrinho. Veio o Maurício Lemos arrepiando no chutão, explodindo ali em cima da marcação para ganhar o arremesso lateral.
Mais um grande jogo do Brasileirão aqui na tela da Cazé TV. Vem Alan Patrick, brigou, ganhou. Aí todo mundo pensou, deixa pra você. Sabe aquele meme do Homem-Aranha? É você. E a bola ficou. E vai ser mandando agora o David. O Nuno pediu, o David tocou atrás com o Piton. Paulo Henrique, vem pra cima, deu tapa, Paulo Henrique levantou, Ryan, mergulha, Vitor Gabriel pra cortar, Maurício Lemos, bate em cima da marcação, essa bola não vai sair, Paulo Henrique, veio pra finta, levantamento, segunda trave, Verrete, diga, Mauri. A torcida do Internacional tá na bronca aqui, viu? A torcida do Inter que é muito crítica, perdeu a paciência quando o Wesley não pegou a bola ali, como você falou, já começa a vaiar. A torcida do Inter, além de calma, tá bastante braba aqui na beira do gramado e cobra bastante os jogadores do Inter. 23 minutos e a galera não tá aguentando mais. E é bonito, né? O Beira-Rio é um estádio maravilhoso, um dos mais bonitos estádios do Brasil, do mundo, né? O estádio do Internacional. O lance foi revisado, checado ali pela arbitragem, né? O chute do Maurício Lemos que explodiu em cima da marcação. Tiro de meta já cobrado, Bruno Henrique, é o Borré. Alan Patrick, lançamento para Aguirre. Chegou Aguirre, também estava nela o Lucas Freitas, os dois se chocaram. O juiz mandou seguir, depois o Vasco também quase se enrolou com a posse da bola. Está jogando aqui com o Paulo Henrique. Arremessou lateral para o Vasco. Atenção para a substituição, hein, Casimiro? Anda. Sai a Gripe, entra a sua melhor versão. Opa. A gente sabe que a Gripe só entra em campo para te tirar do jogo, te afastar de curtir aquele jogão com a família, teus amigos. Mas fica na paz, que Benegripe entra em campo para te ajudar. Só Benegripe tem a potente fórmula única que te devolve com mais disposição para os melhores momentos. E para você não desfalcar o seu time por conta da gripe, Benegripe preparou descontos exclusivos. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aproveitar. Afinal, se a gripe te tira do jogo, Benegripe devolve. É gripe? Benegripe. Ah, garoto! Olha o trabalho de bola. Lucas Freitas. É, o Vasco, como gosta de Diniz, com coragem para jogar, cruzamento pro Verrete, pra fora! Ele ficou de frente, artilheiro, matador, cara a cara, outra grande chance desperdiçada na velocidade do Ryan, que levantou a cabeça, botou milimétrica com açúcar pro Verrete, que pegou mal. Mais um jogo que retrata, o campo traz respostas, que o problema está muito longe de ser o Fernando Diniz, né? Ele está conseguindo controlar o Inter no Beira-Rio, o time cria, produz uma oportunidade atrás da outra e falta eficiência, né? Tá faltando essa qualidade para definir. Sei que o momento que o torcedor do Vasco está chateado, né? E tem que estar chateado mesmo com a situação do clube, com a gestão, né? Mas o Diniz está fazendo o que ele pode, dentro da convicção da ideia dele. Até agora são 26 minutos de alto nível do Vasco no Beira-Rio, muito superior. Fica Pedrosa. E assim, tudo que o Donan falou tem corroborado com a postura dele em campo. O Diniz não tem reclamado com o time. Ele tem muito mais lamentado as chances que o Vasco tem perdido do que reclamado. O único momento que ele saiu do sério foi com o Flávio Rodrigues, quando deixou de dar uma falta aqui no Ryan na lateral. Aparentemente ele está muito satisfeito com o que está acontecendo. Mas, claro, está faltando gol. E a gente... O goleiro bom, experiente também é assim, né? O Rocher cai, para um pouquinho do jogo. Ele estava com um machucado ali, né? Na região do quadril. O pessoal veio e fez o atendimento, mas enquanto isso, os jogadores do Inter vieram aqui à beira do campo, conversaram ali com o Adailton Bolzan, com o Roberto Dias, né, que são dois dos auxiliares do Roger Machado. O Roger também entrou ali no papo para tentar consertar, porque assim, é uma ótima oportunidade desperdiçada pela equipe do Vasco, uma chance claríssima que teve o Verrete. Ah, não, olha lá, a câmera da Cazé TV flagra tudo. Dava para ver que tinha um vermelhinho ali, não sei se estava machucado ou não, mas alguém chegou e falou assim, ó, não posso também afirmar, mas a gente conhece futebol, Gil Cabral. Ô, Rocher, vai no chão aí que o cara quer conversar lá. O replay mostrou isso pra mim.
E a gente viu lá o Borré indo lá para conversar, porque precisa ajustar essa saída de bola do Vasco. O Vasco consegue fazer o que quer. Atrai, baixa muita gente, deixa o Ryan de um lado, o David do outro, para serem os jogadores de espetar da velocidade, para terem espaço para atacar. E a gente viu a boa jogada que foi criada agora na finalização do Verratti. E um Inter que não consegue marcar. Muito porque Gustavo Prado e o Wesley, muitas vezes, quando a bola está do lado oposto deles, fecha por dentro. E quando o Vasco gira, os laterais conseguem receber com liberdade em condições de fazer essa progressão. Enfim, é um Inter sem agressividade nessa marcação, que não vai conseguindo tirar o conforto do Vasco, que gosta muito de ter a bola no pé. E a gente viu a estatística agora há pouco, né? 10 finalizações do Vasco, nenhuma do Internacional. E aqui vem o Borré, vinha. Chegou primeiro o Lemos. Impressionante, aqui saiu jogando errado o Vasco. Alan Patrick. Tá de frente pro marcador, aí o Alan Patrick. Ele vem, dá o tapa. Gustavo Prado balançou, pé direito, ele bate pro gol. A bola volta com o Alan Patrick. Bernabei. Aí o Alan Patrick, é a vez do Inter, tá com mais presença no campo de ataque. Alan Patrick vem, boa bola, Gustavo Prado. Recuando com Cleiton Sampaio. Aguirre chegou bem na dividida, pitou, e agora o contra-ataque. Nuno Moreira para David, já limpou, Ryan disparou, que bolão para ele. Vem Ryan, chegou na área, Ryan bateu! Gol do Vasco! Ryan! O Vasco martelava em cima, pressionando, mas o gol não saiu. Teve que ser um contra-ataque, numa bola em velocidade, com toda a energia e categoria do menino Ryan. Recebeu um grande passe do David, teve calma, teve frieza, bateu cruzado. Dessa vez não teve Rocher, não teve bola para fora, não teve quem salvasse o Internacional. 1 pro Vasco, Ryan, 0 pro Inter. Pé direito na bola, queimando a grama, e o Vasco larga na frente, Cazé! A base salva, Luizinho, a base salva, Ryan de novo. A gente lembrou, né, o Donan falou nisso do jogo, né, o último jogo do Vasco fora de casa. O Vasco joga muito bem contra o São Paulo e o Vasco vai fazendo mais uma brilhante atuação fora de casa. E nesse jogo contra o São Paulo, o Vasco também abre o placar com o Ryan, uma jogada bem parecida, inclusive, carregando para dentro, com muita velocidade. O Vasco é dono da partida, o Vasco finaliza agora 11 vezes ao gol do Internacional. O Internacional não tem nenhuma finalização. Roger Machado chama o time do Inter para tentar consertar, o Vasco não toma conhecimento. A verdade é essa, estava merecendo esse gol o Vasco. Estava empilhando chances, não estava abrindo o placar. O gol faz jus ao que está sendo a partida até agora. O Ju Cabral, na hora que o Inter se assanhou, o Vasco no contra-golpe faz 1-0. E aí um Vasco muito forte para contra-atacar, né? Agora tem jogadores que espetam. O Ryan tem sido essa peça de atacar a profundidade, com dois laterais que se projetam muito. Foi a primeira vez que o Inter tentou se projetar e ficar um pouco no campo defensivo do Vasco, trocando mais o passe, girando de um lado para o outro. E aí tem os seus dois laterais que normalmente se projetam, que são os jogadores que pisam em cima da linha. E o Vasco contra-atacou muito bem. Agora, vou falar uma coisa, Luizinho, chama muito a atenção a postura do Inter. E reconhecível a postura do Internacional nesse primeiro tempo. E olha como o Vasco já sobe, pega o elevador, vai a 14º e cola também no Internacional com um jogo a menos. Pega o 15º, que o 14º disparou, hein, Luiz? Donan, golaço do Ryan. Luizinho, um garoto que cresceu muito, né, no comando do Diniz, sempre foi um expoente da geração dele, não só na base do Vasco, né, no futebol brasileiro. Tem muito potencial, é uma grande joia, cada vez mais à vontade, né, sendo muito importante para forçar esse jogo aqui pelo lado direito, né, com velocidade, com habilidade. 7º gol dele nessa temporada, e a importância de ter dois jogadores com velocidade no lado, né? A jogada ela é iniciada com o Nuno Moreira articulando, o David saindo da pressão, igual um tanque botando velocidade,
e dando passes na medida no ponto futuro do jeito que o Ryan gosta. Então, assim, é um gol que coroa uma grande apresentação do Vasco até agora no Beira-Rio. Domina completamente o Inter, sem correr riscos e criando diversas oportunidades. O torcedor do Vasco sobe o volume no Beira-Rio. E como falou o Donan por aqui, Pedrosa, se teve um cara que cresceu nas mãos de Diniz, esse cara é o Ryan, hein? É o melhor jogador da era Diniz e ele gosta do Beira-Rio. Para quem não sabe, o primeiro gol profissional do Ryan foi com 16 anos aqui no Beira-Rio em 2023. Vai você. E vem o Paulo Henrique, balançou, limpou de canto, ele bateu pro gol. Veio no meio do gol, segurou o Rocher. Alan Patrick recebeu a escorada. Veio Alan Patrick, deu um tapa pro Borré. Cruzamento. Lucas Freitas fez o corte. Voltou a Aguirre, mais atrás. Agora o Inter vai trabalhando a bola. Alan Patrick chegou. Você viu ali brevemente que saiu bolinha, né? O outro jogo em andamento. Bahia e Juventude, Jean Lucas. O gol saiu praticamente juntinho aqui com o gol do Ryan. 1 para o Bahia, 0 para o Juventude. Paulo Henrique brigou. O arremesso favorece o Internacional. Aí o Thiago Maia. Ele recebe, mete o lançamento para o Borré de cabeça, ele toca, Piton. Dá para a linha lateral. Tem bola para a grande área. Alan Patrick, tudo que sai de bom nos pés do Inter. Sempre com o Alan Patrick. Aqui o Wesley. Ajeitou bem, bomba do Thiago Maia. A bola volta para controle do Vitor Gabriel. Ficou louco. O Bruno Henrique estava pronto para emendar para o gol. Aguirre, cruzamento com desvio. Rebate Lucas Freitas. Piton vai no alto. Aguirre com a sobra. Thiago Maia teve que tomar o gol Internacional para começar a jogar. Vitor Gabriel. Aqui o Bernabei. Bola com o Vitor Gabriel. Torcedor do Inter enlouquece porque a bola vai sendo tocada para trás. David. É o Léo Jardim fazendo aquele, dando aquele chutão pro alto. Ryan tenta o domínio, consegue recomeçar com o Maurício Lemos. E quem fala de Vasco, fala de dinamite, não fala? Não tem jeito. Fala de artilheiro, claro, maior ídolo, referência. Calmo fora de campo, explosivo dentro, classe, chute forte, presença de área. E amor, como poucos pelo clube, né? E alcançou o que alcançou fazendo do jeito dele. E é assim que a gente aprende. É assim que a gente segue fazendo também do nosso jeito. E vem aí todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 aqui na Cazé TV, do nosso jeito. Se preparem. E o Vasco, do jeito Diniz, vai trabalhando a bola. E é um Inter, é muito mérito do Vasco nessa pressão controlar, mas é um Inter na atitude irreconhecível. A condição é boa do Ryan, hein? Disparou, Ryan botou na frente, cruzou pro Verrete. Chegou Vitor Gabriel. Essa escapada do Ryan em alguns momentos lá pela esquerda tá surtindo efeito, né? Ele que deu passe açucarado e colocou o Verrete na cara do gol, quando ele perdeu ali, finalizando com os pés. Gustavo Prado. E a primeira balançada. Puxou, pé direito, Gustavo Prado, chutaço, defesaça de Léo Jardim. Tinha endereço, cara. Ia na gaveta, defesaça de Léo Jardim. A bola forte, com veneno, com muita potência. O Léo Jardim foi lá buscar no ângulo, num chutaço de Gustavo Prado, mão trocada, ponta de dedo. Espetacular o Léo Jardim. Por isso que ele renovou, né? Por isso que ele passa a segurança para a defesa do Vasco. É o levantamento para a grande área, no toque de cabeça na trave. Cabeçada de Cleiton Sampaio, vai na trave, levantamento. Subiu o Verrete, cortou. Vitor Gabriel
Sobe também Lucas Freitas, tira. O Inter no seu melhor momento no jogo. Bernabé, cruzamento para a segunda trave. Léo Jardim, segura o goleiro do Vasco. Em cima da linha. Como é o futebol, hein? O Inter não chegava. Aí numa jogada pessoal, um palácio na gaveta, uma na trave, agora Léo Jardim de novo. Aí é o seguinte, Luiz, são duas coisas, né? Primeiro, o Vasco faz o gol e aí é o Vasco que se torna irreconhecível. Ou reconhecível, né? Porque era isso que se espera. Olha o Alan Patrick. Alan Patrick vai limpando. Tietê. O torcedor do Internacional, Luiz, ele se pergunta, precisava tomar o gol para começar a jogar? E que tapa as costas da zaga, vem David. Puxou pro meio, ajeitou Berretti. Pegou mal. Vamos falar o seguinte. Galera vai ter trabalho para achar a jogada esporte da sorte do jogo de hoje, tá? Cabeçada do Cleiton Sampaio, bate na trave. Mais uma vez, né, o Vasco tendo muita dificuldade para neutralizar o jogo aéreo, né? O Vasco, nos times da Série A, é o time que mais sofreu gols de bola aérea em 2025. Foram 25 gols sofridos em bola aérea em 2025, né? Tem a pior média. E aí 2 oportunidades. Uma, primeiro, né, a bola na trave, e depois o Léo Jardim também fazendo a defesa. É algo que o Diniz não conseguiu solucionar até agora. E agora vem com muito terreno o Bruno Henrique. Passe para o Gustavo Prado, passe curto, né? Mauri Dornelles. O professor Paulo Paixão, auxiliar do Internacional, preparador físico, colocou todo mundo para aquecer. O Roger colocou todos os jogadores mais ofensivos para aquecer. Alguma coisa vai mudar, tentando buscar esse empate. Aí a verdade é a seguinte, torcedor do Inter, ele, nesse final de semana chuvoso em Porto Alegre, ele tava doido para poder torcer, gritar. Foi o Inter chegar, que o torcedor apoiou. O torcedor que estava vaiando, estava preocupado, estava irritado, passou a apoiar. Vem Alan Patrick, sobrou na área, tirou o Lucas Freitas e o Vasco se enrola. O Hugo Moura pro outro lado. Arremesso lateral pro Inter. Veio aqui, a bola procura. Tem jeito, Pedrosa. E aqui o Flávio Rodrigues está esperando ali alguma situação dentro da grande área do Vasco. E agora é a vez também do Léo Jardim. Eu tô falando, o futebol é assim, né? O Rocher já fez a dele no começo do jogo. Agora é a vez do Léo Jardim também cair no momento de instabilidade do Vasco, de maior pressão do Internacional. Que eu tava falando, Luiz, e aí teve ataque do Inter depois do ataque do Vasco, o torcedor do Inter, ele se pergunta e se irrita, né? Porque o Inter passou 25 minutos, 30 minutos sem jogar bola. E aí toma o gol, e aí uma pressão danada. O Inter começa a jogar, Acordou, né? Acordou pro jogo. Precisava tomar o gol? Assim, e isso acontece com vários times, tá? E o torcedor fica revoltado. Foi a primeira oportunidade que a gente viu o Bernabé explorando a sua principal virtude. Ele é um lateral com a vocação ofensiva, né, de atacar o corredor, né, acelerar aqui pelo lado esquerdo. Gustavo Prado também botando a bola no ângulo para a grande defesa do Leonardo Jardim. Então, assim, era um Inter muito passivo. Quando a gente fala de um time de Roger Machado, principalmente essa versão do Internacional, não pressionar o adversário, né, não colocar velocidade nas transições, isso é inegociável. O Inter não estava conseguindo fazer isso. Precisou sofrer o gol, ser controlado completamente para acordar e modificar sua postura. Agora é um Inter com outra atitude dentro desse primeiro tempo. Torcedor do Inter, o Inter é mais forte contigo, juntos fazendo história. Seja sócio, seja sócia. Thiago Maia. Bola com o Cleiton Sampaio. Esse é Aguirre. Maurício Lemos tirou lá de trás. A sobra de Bernabé. Borré tá na área. Veio o cruzamento pro Borré. Tentou a proteção. Lucas Freitas travou. Hugo Moura tira. Domínio do David. Como voltou bem da lesão o David. A gente fala dos caras que voltam de ligamento cruzado. Às vezes demoram para engrenar. O David voltou com tudo.
Participando bem do jogo, né? Um jogador interessante, faltava para o Vasco esse jogador um pouco mais forte, de sustentação física, de ataque à profundidade, rápido, bom no 1 contra 1, enfim, vai fazendo um bom jogo junto com o Ryan. Era um dos jogadores que a torcida do Vasco esperava. Jogadores volta, do Vasco, né? no aquecimento, hein? Como foi o caso do Paulinho, por exemplo, que não voltou bem, o DVD voltou bem. É um cara que colabora bastante e está fazendo uma bela partida hoje. O Vasco... Vai você, Luiz. Pressiona. Nuno Moreira. Falta nele. E só o que o Inter vai tentando fazer para sair dessa pressão do Vasco, bem interessante. Já é a segunda ou terceira vez que o Alan Patrick baixa um pouco mais e o Bruno Henrique se projeta. Uma tentativa de ter a qualidade para sair dessa pressão e o passe bem feito. Enfim, é uma tentativa, agora eram dois em cima do Alan Patrick para evitar isso. E quem faz muita falta além do Vitão, né, nessa equipe do Inter é o Fernando, né? Jogador que dita ritmo, termômetro, qualifica a série de bola do Inter. Hoje o Vasco conseguindo encaixar bem essa pressão alta. Até por conta disso, né, num jogo abaixo até aqui do Thiago Maia e do Bruno Henrique, o Alan Patrick tenta baixar, né? Tenta auxiliar para conectar essa bola com mais qualidade para o sistema ofensivo colorado funcionar. A gente está conferindo exatamente as opções do banco de reservas da equipe do Internacional. Aí o levantamento para a grande área. Deu rebote, David, espalma, Rocher! Veio um balaço, gramado molhado, bola veloz, o Rocher caiu no cantinho para fazer uma defesaça na ponta de dedo mais uma vez. Que grande defesa. Escanteio pro Vasco, que primeiro tempo, gente. Em levantamento para a grande área, Nuno Moreira. Pé direito pro Verratti. Fez o corte, Wesley. Aí o Paulo Henrique vai recomeçar a jogada. Tem o lançamento. E os jogadores do Vasco também no trabalho de aquecimento. Veio o passe na referência, tentativa com o Borrelli, briga com o Maurício Lemos, a bola sobrou. Maurício Lemos faz o corte. E daqui a pouquinho no nosso intervalo uma chuva de gols, hein? Josão deu 5 minutos, teve queda lá do Rocher, teve queda agora aqui a pouco tempo também do Léo Jajuzão, que é jogo, hein? E do jeito que tá o primeiro tempo, um bom jogo, por que não? Por que não? Mais futebol. Uma rodada até aqui que teve uma surpresa, né? Ou algumas surpresas, mas uma grande surpresa que foi a vitória do Ceará de virada para cima do Cruzeiro de 2-1. Com mais um grande público. A torcida do Cruzeiro, olha o passe que vem na referência. Alan Patrick, ele domina, acelera no kick da bola, o passe com o Bernabé, que tenta a caneta, briga e leva melhor o Paulo Henrique. Começa a disparada, aí é puxado, falta em cima dele. A vitória também do Fortaleza em mais um jogo. Nesse começo de trabalho. O Renato Paiva chegou e já consegue vitórias em sequência para o Fortaleza contra o Red Bull Bragantino. Um dramático empate do Santos contra o Sport. O Sport estava com a vitória nas mãos, cara. Um homem a mais e tomou o gol de empate. Os gols da rodada para você daqui a pouquinho no nosso intervalo. Não sai daí. Léo Jardim. Olha essa bola que quica. Tenta o Cleiton Sampaio. Internacional, ele como mandante não faz uma grande campanha, né? 4 vitórias, um empate, 2 derrotas em casa nesse Brasileirão. É o 9º melhor mandante só da competição. Tá perdendo mais um jogo. ...47 minutos, vai terminando aqui o primeiro tempo dessa 17ª rodada no Brasileirão, Betano.
Gustavo Prado, boa bola, Alan Patrick, ligado, David na recomposição, para retomar e agora puxar o contra-ataque. Nuno Moreira está muito isolado, Nuno. E aí veio bem a marcação do Inter. Aguirre pro meio, Alan Patrick, bola com o Gustavo Prado, fez a fita e foi levantado. Vai pitar o cartão amarelo pro Paulo Henrique, falta perigosa para a equipe do Inter. Paulo Henrique estava na lista, né, Pedrosa, dos pendurados, né? Exatamente, Luizinho. Paulo Henrique não joga a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Um atleta que tem feito uma excelente partida e vai ficar suspenso para a próxima partida, que é contra o Mirassol, fora de casa. Cobrança de falta perigosa. Preocupado o Léo Jardim. Alan Patrick na bola parada. Bernabé também está por ali. Alan Patrick é especialista. Mas vem o Bernabé, não. Vem o Alan Patrick. Pé direito, Alan Patrick. Colocada! Bate na trave e vai embora. Lá na junção. Ele meteu lá na junção, no trinco, olha só. Quando ele participa do jogo, ele eleva automaticamente o Inter, né? Seja com bola rolando, com bola parada. É um grande camisa 10 de primeira prateleira no futebol sul-americano. Quase um golaço aí do Alan Patrick, né? Que faz uma temporada espetacular, né? São 12 gols e 11 assistências. Mais uma temporada. Ele tem que ser tratado como um dos melhores camisas 10 do país. 12 gols e 11 assistências. Jogador absurdo, né, o Alan Patrick. Até no material do Inter, né, são 12 assistências, o que é a melhor marca da carreira dele no quesito assistência. Tá? Jogador cerebral, muito diferente. E vem aqui o Wesley. De longe, bate pro gol. Sobrou, entrada da área, Bruno Henrique pega no braço. E não vale mais nada, vai terminar o primeiro tempo. Uma chuva de gols, hein? Você não sai daí que temos uma chuva de gols no nosso intervalo. Rodada do Campeonato Brasileiro, a 17ª pegando fogo. Muitos gols aqui. Não sei se tava, né? Essa primeira não tava. Aí o juizão depois pegou o toque no braço. Vai terminar um grande primeiro tempo no Beira-Rio. 1 pro Vasco, 0 pro Inter. Finalizações do primeiro tempo. Apita o árbitro, final de primeiro tempo. 1 pro Vasco, gol de Ryan, 0 pro Internacional. Nosso intervalo está começando agora, daqui a pouquinho uma chuva de gols. Vitória do Fortaleza, empate entre Santos e Sport, empate entre Botafogo e Corinthians, vitória do Palmeiras para cima do Grêmio, vitória do Ceará para cima do Cruzeiro. Mas é o seguinte, já as entrevistas também, o Vasco vai vencendo. Jogo muito aberto ainda com o app da Estrelabet. Aposte no resultado final, número de gols da partida ou quem marca no segundo tempo. Aponte a câmera para o QR Code, baixe o aplicativo disponível para Android e jogue com responsabilidade. Estrelabet, simples e no instante. Entrevista de Thiago Maia. Thiago, nessa partida em casa, o torcedor esperava mais do Internacional, né? Numa sequência nesse primeiro tempo de 3 vitórias. Até os outros 3 primeiros tempos tinham sido melhores. O que você acha que faltou para o Inter conseguir frear o Vasco e fazer um gol? A gente sabia que o Vasco ia propor esse jogo. A gente começou dormindo, essa é a verdade. Depois a gente melhorou, agora é voltar para o segundo tempo, dar continuidade nessa na pressão, para a gente conseguir um empate e possível a vitória. Thiago, só para falar em relação ao primeiro tempo, começa difícil, né? O torcedor vai falar do que... Aí o Thiago Maia, né? Ficou ali em definição, se fala, se não fala, se fala mais, se não fala, já era, já foi. O Thiago Maia inteiro já no túnel e já indo pro vestiário. Vamos ver se alguém do Vasco para falar. O Rayan fez o gol do primeiro tempo aos 30 minutos. Tá aí o garoto. Fala desse resultado, o Vasco jogando bem. Em relação ao segundo tempo, o que esperar para esse segundo tempo. E também um gol importante para você, né? O primeiro gol como profissional foi aqui no Beira-Rio, então falar um pouquinho desse gol também, a importância. Sim, muito feliz. Marcar aqui novamente, somente agradecer a Deus. O jogo tá bem difícil. Os caras agora no final botou 2 bolas na trave. Então a gente tem que voltar para o segundo tempo ligado.
mas a gente tá chegando bem, tem que fazer o segundo gol. Se Deus quiser, vamos sair daqui vitorioso. Obrigado, Renan. Estamos de volta, você e todo o Brasil ligado na Casa TV. Intervalo de jogo, 1 pro Vasco, 0 pro Inter. E aqui alguns números que ilustram bem aquilo que a gente falou do grande primeiro tempo, né? 22 finalizações, 4 finalizações certas de cada lado. Tivemos bola na trave do Internacional, defesa espetacular do Léo Jardim, defesas espetaculares também do Rocher. Então foi um grande primeiro tempo, de poucas faltas, de 12 faltas, um gramado molhado. Então todos os ingredientes, quando a gente fala de um grande jogo, a gente teve na primeira etapa. O que a gente não teve, me pareceu, foram os dois times jogando em alto nível ao mesmo tempo. A gente teve um grande momento do Vasco, depois um bom momento do Inter, e depois o Vasco retomando de novo. Sim, concordo com você. Acho que o Inter, quando quis ter a bola e se projetar um pouco mais, tem muita qualidade, né? O Donan citou o Alan Patrick e o Gustavo Prado pelo lado esquerdo contra o trouxe para dentro, forçando o Léo Jardim a fazer uma grande defesa. Enfim, é um Inter com muita qualidade, mas que me surpreendeu muito nesse primeiro tempo, né? Um time, me pareceu às vezes sem alma, faltou intensidade, deixou muito o Vasco jogar. Claro, que teve alguma dificuldade na saída de bola do Vasco. Agora eu fico me perguntando, né? Todo mundo conhece muito bem essa saída de bola do Diniz, que baixa muita gente para fazer essa saída, com seus laterais que ora pisam um pouco para trás, ora se projetam e criam alguma dúvida. Um Inter que não quis fazer os encaixes, que tentou marcar os setores, e acho que essa tentativa de ter Gustavo Prado por dentro e Wesley por dentro, pro lado oposto da bola, muitas vezes tornaram mais fácil essa saída do Vasco, que conseguiu sair sempre pelo lado e muitas vezes ligando o Ryan e David. Enfim, acho que foi um primeiro tempo interessante. Vamos ver agora para esse segundo tempo como é que os dois times vão se comportar. E a gente viu ali na nossa câmera exclusiva, né, um compilado de imagens também do Verratti, que teve 2 grandes oportunidades. Não tá bem no jogo, né? Não tá bem no jogo. Se o 99 do Vasco estivesse num dia bom, certamente o Vasco estaria até com 2-0 no placar, pelo menos. Cazé, eu diria até mais, assim, obviamente o Verratti está muito longe de ser o problema do Vasco, ele é a solução, ele é o artilheiro do país nessa temporada com 20 gols, jogador que desde que vestiu a camisa do clube em 2023 tem sido decisivo de maneira constante, só que a fase é a pior que ele está vivendo do ponto de vista de definição de jogadas com a camisa do Vasco. Ele tem desperdiçado muitas oportunidades, se doa muito, é um grande líder, é um cara muito influente e importante para esse elenco. Mas você vê que ele está sentindo essa pressão, né? Ele está sem essa confiança, Cazé. E acho que o Vasco deveria pensar, sim, a gente viu a informação do Pedrosa, o Vasco deveria pensar em trazer um outro camisa 9 para concorrer, para ter uma rotação de elenco, até porque ele é um atacante veterano. Até por uma questão física, né? O Vasco não tem ninguém para ser a sombra do Verratti, ele acumula jogos e faz bastante gols, mas também, às vezes, o cansaço pode pesar. Até por uma questão, Cazé, de característica de jogo. Talvez um jogador diferente, fora da grande área, que consiga circular mais essa bola, atacar as costas da defesa, ser um pouquinho mais associativo. Vamos esperar o mercado do Vasco. Entrou o Carboneiro, né? Saiu ali o Gustavo Prado, a gente viu na imagem. Vai rolar a bola para o segundo tempo, saída de bola do Vasco. Vamos embora, professor, tá tudo liberado. Autoriza o árbitro. Bola rolando pro segundo tempo. 1 pro Vasco, Ryan, 0 pro Internacional. São as emoções da 17ª rodada do Brasileirão Betano. Ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Aí você tem a confirmação da entrada do Carboneiro no lugar do Gustavo Prado e também o número de substituições restantes, né? Na equipe do Inter restam 4 substituições do lado do Vasco, 5 mexidas ainda para o técnico Fernando Diniz. Aí já ficou quente aí a parada, hein? Já ficou quente a parada no começo do segundo tempo. Temos ali o David, né? Foi uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo. Setembro do ano passado contra o Cruzeiro ele acabou se machucando. Ele chegou ao Vasco, primeiro emprestado pelo Inter, depois o Vasco o comprou em definitivo. No Inter não foram tantos jogos, né? Pouco mais de 30 jogos com a camisa colorada pro David, o famoso DVD. Ataque de cabeça para Carboneiro. Bola sai em arremesso lateral para o Vasco. Vamos ver o que muda no Internacional com a entrada do Carboneiro no lugar do Gustavo Prado.
Tá aí o técnico Fernando Diniz. Lembrando pra galera que assim que terminar o jogo tem o nosso Copa Zona, hein? O Copa Zona vai trazer destaque, claro, do jogo no Beira-Rio. Por enquanto a vitória do Vasco da Gama e muito dessa rodada quentíssima do Campeonato Brasileiro. Tem gente balançando, tem gente sendo cornetada. Tudo isso daqui a pouco no Copa Zona. É lançamento. Boa bola para a subida de Brian Aguirre. Já deu tapa, passou do David, adiantou demais, chegou bem. Na antecipação, Hugo Moura. Aí deu uma ajeitada. Se pegou no braço ou não, não deu para saber. Mas assim, o David ele mete um movimento extra com o braço e aí gera essa percepção no árbitro. Olha só. Pode até ter tocado no ombro, mas como ele dá, abre ali um pouquinho a asa, é a confirmação dos jogadores em campo. E o Carboneiro na vaga do Gustavo Prado, a gente está falando de um titular, né? Qualifica imediatamente, né, o ataque do Inter. Fez gol contra o Santos, uma boa contratação. Jogador veloz, habilidoso, né, com personalidade. Muito importante no título do Racing na Sul-Americana do ano passado. Muito importante. E tem sido muito importante também para o Inter do Roger Machado. Dá mais força ofensiva, principalmente para aquele lado esquerdo ali na dobradinha com o Bernabé. E você que tá ligado conosco em todo o Brasil, pode pegar o link e chamar todo mundo, viu? Pode chamar todo mundo, vem aí. Segundo tempo de jogo, de muita rivalidade. E duas camisas que envergam um varal no futebol brasileiro. Tô sentindo o Wesley. Ainda caído o Wesley depois da pancada no choque ali com o Piton. Essa bola vai na velocidade, o Carboneiro disparou, chegou na frente. Carboneiro deu o passe, Bernabé chegou, bola correu, ele levanta para a segunda trave, passou, Alan Patrick dominou, protegeu, tentava o Aguirre. Estava lá dentro da área o David para ajudar. Parece que passou da bola o Bernabé, né? Ele estava inteiro na jogada, acabou atrasando um pouco o ataque colorado. Esse é o Cleiton Sampaio. Tenta o passe na referência. Buscava a escorada de primeira o Wesley. Nuno Moreira desarmado também na bola. Vem o Wesley. Chega Piton. O jogo fica no perde e ganha. Até arremesso lateral o Inter. Um final de semana de chuva em Porto Alegre. Afastada também na galera das arquibancadas. O Bernabé, linha de fundo, cruzamento, escanteio pro Inter. Mas olha como o Inter agora ele pressiona alto, né? Que é uma ideia inegociável do Roger Machado. Pressiona alto, encurrala o Vasco no seu campo defensivo. O Carboneiro já tentando essa combinação com o Bernabé ali pelo lado esquerdo. Vem Alan Patrick pro levantamento, bola fechado, toque Léo Jardim. Uma bola que veio veloz na cabeçada do Cleiton Sampaio. Veio no meio do gol. Tava lá o Léo Jardim para fazer a defesa. E olha como o Inter não sai lá da frente. Como destacou agora o Fernando Campos, vem para marcar no campo de ataque. Não deixa o Vasco numa situação fácil. Paulo Henrique bateu para frente, ela tá viva. Segurando o Léo Jardim. É o Brasileirão na Cazé TV. Não tem 0 a 0, não tem 0 a 0. E você que está acompanhando aqui mais uma grande transmissão, tem as odds atualizadas junto com o Sportingbet. Tá aí o QR Code para você acessar, para você conferir e ganhar também R$20 em apostas grátis. Vai no QR Code e acessa agora para as odds mais atualizadas do jogo. Lembrando sempre, né? Jogue com responsabilidade, corre lá. Esperando o que? Faz um Sportingbet aí. É o lançamento. Chegou Ryan. Bola na recuperação com o Léo Jardim. A gente falava agora há pouco do Verratti, né? Do Verratti ter perdido os gols do primeiro tempo.
é o terceiro principal artilheiro do Vasco no século. São 53 gols do Verratti. Ele está atrás apenas do Romário e do Nenê. São números realmente expressivos. O Verratti, que recentemente ultrapassou Elton, ultrapassou Leandro Amaral. O Vasco, que é um clube que se notabilizou historicamente por grandes atacantes, por grandes artilheiros. O Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Romário, eu falei aqui, só nesse século 131 gols. Olha o passe para o Verratti. Só nesse século 131 gols. Estávamos outro dia, Casimiro Miguel, vendo gols de Romário, né? Pô, madrugada dentro. Como é bom. Peraí, outro dia a gente estava do lado do Romário. Também é verdade, também tem isso. Vai trabalhando a bola por aqui, Alan Patrick. Fez o passe para Aguirre, cruzamento com o desvio. Olha o toque de cabeça. É em cima da linha, Lucas Freitas. O Wesley tentou a emendada, esperto. O Wesley mais esperto ainda, o Lucas Freitas. Ele chegou, teve a percepção, foi o Maurício Lemos. Teve a percepção, entrou em cima da linha para tirar o que seria o gol de empate. Alan Patrick na bola. Em levantamento, Léo Jardim. Raspou no soco. Carboneiro com a sobra, pé direito, Carboneiro. Maurício Lemos no meio do caminho, tira lá de trás o David. É um segundo tempo com o Inter em cima, dominante. A mesma forma que começou o primeiro tempo em favor do Vasco, agora começa o segundo tempo em favor do Inter. O Inter vai amassando o Vasco, vai pressionando e botando o Léo Jardim para trabalhar, a zaga para tirar em cima da linha, enfim. E aí vem o Paulo Henrique, puxando o contra-ataque. Boa bola com o David. Chamou a subida do Ryan. Vem o Ryan, soltou a bomba. Rocher vai lá para fazer a defesa. Jô Cabral faz zagueiraço. Que leitura teve agora o Maurício Lemos, hein? É impressionante, né? Foi rápido diante de uma situação que o Inter conseguiu criar ali pelo lado direito. O Wesley pisando por dentro. O Aguirre se projetando bem à frente, sem a marcação do David. Consegue ter liberdade, uma boa jogada que criou o Inter agora. Para esse segundo tempo, acho que essas situações a gente vai ver mais e vai ser interessante reparar esses duelos pelos corredores laterais, né? Eu citava muito a participação dos laterais do Inter e dos laterais do Vasco no destaque inicial do jogo, e vai ser interessante como os atacantes, os caras que marcam pelo lado, vão lidar com isso agora, dois times que começam a se projetar mais. Escorou Wesley e o Diniz brabo aqui à beira do campo, se manda Aguirre. Vem o Aguirre, bola pro Wesley, um bolão, linha de fundo, cruzamento rasteiro. Chegou o Lucas Freitas, o Tietê veio para se antecipar e evitar a saída da bola pela linha de fundo, chutando pela linha lateral. Bruno Henrique, cruzamento, Borré. Raspou a zaga do Vasco. O Vasco fica entrincheirado e vem pro ataque o Colorado. Torcedor se anima. Alan Patrick, Carboneiro, devolve Alan Patrick, dá na frente, um bolão, Bernabé por baixo. Tirou lá de trás o Ryan. Começa a ter muito mais aproximação ali pelo lado esquerdo, né? Alan Patrick, Carboneiro, Bernabé, muita qualidade reunida, e o Inter se instalando completamente, amassando o Vasco nesse início de segundo tempo. Olha o passe pro Carboneiro. Aí chegou bem na cobertura o Tietê, o Ryan conseguiu limpar. Paulo Henrique, Tietê. E o Vasco sai com coragem. Coragem para jogar. Nesse segundo tempo, a intensidade do Inter sem a bola também muda, né? Agora perdeu, tentou reagir rápido, pressionou. Numa outra tentativa do Vasco sair da construção da base no início, foi o Inter que muitas vezes tentou fazer os encaixes, bateu individual lá na última linha na defesa, girou todo mundo, o Bernabé saltou da última linha. Enfim, são alternativas que vão se criando para tentar tirar essa facilidade que o Vasco tinha em criar, em progredir com a bola no pé. E agora também não tem pressa para jogar o Vasco, né? Tenta respirar um pouco nesse começo de segundo tempo. É o Brasileirão que está na 17ª rodada, Pedrosa. A gente falou aqui que daqui a pouquinho tem o nosso Copa Zona. Em 16 rodadas, essa ainda não foi concluída, tivemos 12 trocas de treinadores. E o Copa Zona vem aí, hein? O Copa Zona adora para falar quem pode ficar, quem pode sair, quem que tem que melhorar, quem que tá bem, quem que tá mal. Diga aí, Lucas Pedrosa.
Pumita, Garré, Jair, Thiago Mendes e Luiz Gustavo foram para o aquecimento agora. E a falta favorecendo o Inter. O Paulo Henrique acabou puxando ali o Carboneiro. Aí o árbitro FIFA, Flávio Rodrigues de Souza. Cleiton Sampaio. O Vasco ele marca num 4-4-2, né? Nuno Moreira e o Verratti à frente, o David fecha pela esquerda, o Ryan fecha pelo lado direito. Só que em alguns momentos, quando ele sobe para pressionar, o time perde um pouco da compactação. E aí dá o campo aberto para o Inter botar velocidade, botar potência ali com Alan Patrick sendo essa peça cerebral, né, que conecta, né, os outros homens de frente. A velocidade do Carboneiro pela esquerda, do Wesley, o Aguirre pela direita também subindo um pouquinho mais nesse segundo tempo, e principalmente o Bernabei, né? A gente está vendo agora o Bernabei foguete ali pela esquerda, tentando ser mais eficiente, mais ativo no apoio. Pintou uma notificação no seu telefone. Você pode ganhar uma aposta grátis de R$20. Basta vencer uma aposta múltipla com valor mínimo de R$20 e odd 3 ou mais no bilhete, envolvendo apenas os jogos do Campeonato Brasileiro de hoje. Aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code, veja as regras e participe. Estrela Bet, simples e num instante. Muito espaço para Thiago Maia. Carboneiro. Aí vem Johan Carboneiro. Tocou na frente. Alan Patrick. Carboneiro. Torcedor do Inter. Vai se manifestando nas arquibancadas do Beira-Rio. Vem lançamento para Aguirre. Olhou para a grande área. Cruzamento, sabe a altura com o toque para trás. Chegou o Tietê ali no meio do caminho. O David evita a saída. O Wesley vem para ganhar. Escanteio para o Inter. Você do aplaude a briga à disposição do Wesley. Vem o levantamento para a grande área. Cruzamento na marca do pênalti. Tirou Maurício Lemos. Aguirre. Bola para o Wesley. Dispara Bruno Henrique. Vem para ele. Por trás chega David. Chega no bote, certeiro. Vem no corpo. Ganha a jogada na boa. Sai jogando com o Piton. Acho que teve dificuldade para passar do meio de campo no segundo tempo. Verratti atropelado pelo Vitor Gabriel. E demorou agora, né, para fazer essa parede, para colocar o Hugo Moura de frente, para fazer já a ligação para o Ryan partindo, tentando atacar a profundidade, enfim, sofre a falta. É uma maneira do Vasco também respirar, diante do bom segundo tempo que vai fazendo o Inter, se projetando, muitas vezes o Wesley e Carboneiro pisando por dentro, criando situações para jogarem mais livres, sem tanto pressionados, liberando os dois laterais, Aguirre e Bernabei. O Internacional bem diferente da primeira etapa. Bola com o Nuno, na frente para Verratti. Aí o Verratti de costas, vai protegendo, solta com o Piton. Nuno Moreira, de volta para Piton, rasteirinha, bem triangulando, que isso, o Vasco joga futebol. Chegou David, por dentro Tietê, o passe é ruim, agora contra-ataque, se manda o Internacional, vem Carboneiro, disparou Borré, o passe é para ele, boa bola do Carboneiro. Paulo Henrique, esse cara é um turbo, hein? Em foguete, Paulo Henrique domina a jogada, dá o tapa de um lado, buscando Paulo Henrique, cara! E o passe depois é errado. Carboneiro. Tem uma disposição, o Paulo Henrique, que impressiona. Não, é um negócio absurdo, fisicamente privilegiado. Um cara ataca, defende, vai e volta. Impressionante, mano. Não, ele tá fazendo uma grande partida hoje, né? Ele tomou o cartão amarelo, vai ser um grande desfalque para o jogo contra o Mirassol, mas importante. Olha o Borré. Vai segurando. Importante, Luizinho, defensivamente e ofensivamente, né? O Paulo Henrique. É Alan Patrick. Carboneiro dominou, limpou, Carboneiro. Foi desarmado na moral. E sai o gol da rodada, é gol de Jean Lucas, o segundo dele, hein? Bahia 2, Juventude 0. É mais um grande trabalho do Rogério Ceni, né? Bahia tá pulando para o 4º lugar do campeonato, 28 pontos. Tem um esquadrão. Cleiton Sampaio. Bola com o Brian Aguirre.
O Vasco fica fechado. O Inter vai rodando a bola. Vitor Gabriel. Bernabei. Chegou Carboneiro. Devolveu para o Bernabei. Tentou ganhar a linha de fundo. Escanteio para o Inter. Vai se transformando em pressão o segundo tempo. Torcedor vai se animando com a bola parada. O Cleiton já ganhou duas, hein? O Cleiton Sampaio. Mauro Dornelles. Luizinho. Tá entrando o Bruno Tabata na vaga do Bruno Henrique. No meio de campo, um meia por um volante. Beleza, Bruno Tabata em campo, vem cobrança, rasteirinha, Bernabei, dominou, bateu cruzado, Léo Jardim, sobrou com o Tabata, levantou, Wesley, ele estava ali preparado para a emendada de bicicleta, o jogo tá parado, a posse de bola do Vasco, um chute cruzado como esse, a bola vem passando na frente de todo mundo, grande defesa do Léo Jardim. E uma substituição interessante do Roger, né? Tira um jogador mais de marcação para colocar um jogador de criatividade. O Tabata normalmente tem entrado no lugar do Wesley para fazer essa função pelo lado do campo. Mas é um meia, um articulador, um cara que gosta de jogar, como ele já disse, e o Roger em algumas entrevistas dele, com o papo que teve com ele, nessa função do Alan Patrick. Então, sentindo esse poderio agora mais com posse de bola, vai ter o Thiago Maia e Patrick e ele por dentro para gerar e criar mais situações para esse Inter. E olha como o Vasco agora já não tem a tranquilidade para criar jogadas, para sair jogando. Por isso vem lançamento equivocado do Léo Jardim. Boa bola, hein? Dominou mal o Tabata, ele vem na briga, Tietê ganha, toque de primeira do Verratti. Vem David na arrancada, Verratti dominou, devolveu, que bolão pro David na briga! Se jogou na bola o Cleiton Sampaio na dividida com o David. O torcedor do Vasco ficou reclamando. E o Aguirre disparou, Alan Patrick percebeu. Tabata também vai para o lado direito, pede a bola, Alan Patrick sempre pisando, sempre pensando o jogo. Tomou a dianteira, Hugo Moura, falta na sequência do Borré. O Verratti voltando para marcar, né, ajudando, sempre sacrificando muito pelo time. E foi muito bem, dessa vez preparando a jogada, né? Colocou o David na cara do gol. Bolão dele, fazendo bem ali o papel de pivô, o camisa 99. O jogo agora fica muito com essa cara, né? O Inter se instalando no campo defensivo com muita posse de bola, ganha mais um cara criativo com a entrada do Tabata ali junto com o Alan Patrick. Já tem a velocidade do Wesley, tem a velocidade, né, do Carboneiro, mas é um Vasco que tem também essa jogada mais vertical, né, buscando contra-ataque. Tem o David, tem o Ryan, vai tentar de certa forma ser perigoso dessa forma. E vem o Piton, por baixo chega Aguirre. Tietê, taque de letra, Mano Moreira com o Piton. E volta para o Tietê. Acho que vai concentrando jogadores aqui do lado esquerdo. Nuno Moreira, vem para a entrada da área, deixadinha do David, a bola não chega para o Ryan. Aí o Tabata recuando para o Aguirre, que já tenta buscar o passe lá na frente para o Wesley. Subiu e ganhou na boa. Condição é boa. Alan Patrick, Borja pede na segunda trave. Alan Patrick na área, chega bem Paulo Henrique. Bernabei bate em cima de Maurício Lemos. E vem a carga total ofensiva do Inter de novo. Cleiton Sampaio, esse é Thiago Maia. Já solta no Bernabei, Carboneiro. Olha como o Vasco está todo fechado, todo retraído. Verratti é o jogador mais adiantado na intermediária de defesa. Carboneiro. Cruzamento do Cleiton, bola para a área. Léo Jardim tira.
Aí de soco, aí o Ryan completa, só que a sobra é toda colorada. Wesley deixa para a subida do Cleiton Sampaio. Aguirre vai rodando a bola, vai levantando para a grande área, vai tentando encontrar as brechas. O Vasco se defende bem. Carboneiro por dentro, Alan Patrick chegou, cruzamento, bateu em cima do Alan, bateu no braço do Alan. E não tem jeito, é o Brasileirão na Casa TV que não tem 0 a 0, hein? Não tem 0 a 0. Se você tá aí de bobeira, vamos trazer mais odds do jogo. Ambos marcam, atualizando aqui, ó, 1,83 junto com a Sporting Bet. A odd vai a 1,83 para ambos marcarem no jogo. O Vasco já fez o papel dele, Dona. O Inter tá em cima. Muito, né? Pressionando bastante nesse segundo tempo. Oportunidade aí, né? Internacional no segundo tempo está sendo a equipe que a gente conhece, principalmente pós-Copa do Mundo, com o comando do Roger Machado. E correndo riscos também, né? Porque o Thiago Maia ele recua para ajudar na série com os dois zagueiros ali, né? Com o Vitor Gabriel e com o Cleiton Sampaio. E o Inter ataca na última linha com 5 jogadores. Fica um 3-2-5 ali em vários momentos, no momento que o Inter tem essa posse de bola e não deixa o Vasco respirar nesse segundo tempo. Tá esperando o quê? Faz teu nome. Faz o Sporting Bet aí. Cartão amarelo para o Léo Jardim. Paulo Henrique vem pelo alto. Também Nuno. Soltando no Tietê. Bota o Ryan para correr. E o menino tem velocidade. Só que também tem velocidade o outro menino, Vitor Gabriel. Tomou a frente, sofreu a falta. 23 minutos da segunda etapa. Pouco mais de 20 minutos para terminar o jogo. Lembrando que assim que terminar a partida tem o nosso Copa Zona para falar tudo da partida que está acontecendo hoje no Beira-Rio. Tudo dessa rodada de número 17 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tropeçou, hein? Cruzeiro deixou a porta aberta. Trabalho do Léo, pro Léo Condé, hein? A liderança. O Ceará pulou para 9º lugar com essa vitória. E o Rogério Senna, hein? Bahia está alcançando o 4º lugar do campeonato. Ontem o Palmeiras também venceu mais uma. Vem Carboneiro. Boa bola, Alan Patrick devolveu. Carboneiro com desvio na trave. A sobra do Wesley, tentou o passe, bateu na marcação, explodiu no berrete. Bate na trave, a finalização do Carboneiro. O Lucas Freitas veio travando, bateu no camisa 43 e explodiu no travessão. Carboneiro contra Paulo Henrique. Melhor pro lateral do Vasco. Consegue descolar ali um espacinho para mandar essa bola para frente. Cleiton Sampaio. Brian Aguirre volta com o Thiago Maia. Saiu da direita, voltou para a esquerda, agora volta por dentro. É o Inter tentando encontrar soluções. Um Vasco fechadinho. Um segundo tempo muito diferente do que foi o primeiro. Lançamento para o Bernabé. Já vou no gramado com o Pedrosa, porque o Inter está em cima. Torcedor colorado vai gritando, apoia, empurra o time para o ataque. Alan Patrick. Tabata. Devolve a Alan Patrick, a torcida do Vasco também sobe o volume, se manifesta. Grande passe. Morgan chegou, cruzou, segunda trave no toque. Wesley! Para fora! Paulo Henrique salva o Vasco! Trava o chute do Wesley. A bola passa raspando, a trave vai à linha de fundo. Escanteio para o Internacional. Tabata na bola. O Inter foi trocando figurinhas em o cruzamento até achar a finalização. Que blitz, hein? Que pressão. Vem mais Internacional. Tabata levantou, explode no David. Sobe Thiago Maia. David subiu, ganhou. Alan Patrick vem pra finta, pensa o jogo. Alan desarmado na bola, agora o Vasco tem a chance do contra-ataque. Tietê. Hugo Moura. Lucas Pedrosa. Eu imagino como deve estar aí o Fernando Diniz. Primeiro vem Tietê. Grande chegada. Nuno Moreira. Cara a cara. Tocou. Berrete. Gol! Anulado o gol do Vasco.
Bruno Moreira parecia em condição legal. O Verratti não. O Verratti mais adiantado. Será? Parece que sim. Verratti um pouco à frente, empurrou para o fundo do gol. Teve a chance do segundo Vasco. Perde uma grande chance o Nuno. Está essa bola pro gol, Luiz. Desculpa. Assim, tá 2 contra o goleiro, foi exatamente a chance do Ryan. O Verratti estava pedindo a bola da mesma forma. Você tem que ter a confiança para você finalizar. Você está sendo amassado pelo Internacional na segunda etapa. O Vasco não tomou gol de empate ainda por um milagre. O Vasco tem a oportunidade de fazer o 2-0 e a opção não é a melhor. Vamos pela ordem. Vamos começar com a Mauri, depois o Pedrosa já pode emendar. Vamos lá, Mauri. Vai entrar o Raikkonen. Não é Fórmula 1, é Campeonato Brasileiro. Raikkonen, centroavante do Internacional de 17 anos. Ele estreou esse ano com 16. Vamos ver quem vai sair para entrar no lugar dele. Muito provavelmente o Rafael Borré, um centroavante pelo outro. Ou outro jogador, se o Roger Machado quiser deixar o Inter ainda mais ofensivo. Sai o número 7, Carboneiro, para entrar o Raikkonen. Pelo menos é o que está mostrando ali. Não, o 7 é o David. O David deve deixar o campo para a entrada do Thiago Mendes. Estreia dele, inclusive, jogador que fez sucesso no Goiás, no São Paulo, passou pelo Lyon, estava no Catar e chega ao Vasco da Gama com 2 anos e meio de contrato. Vai fazer sua estreia aí depois de um segundo tempo que o Fernando Diniz estava muito incomodado com a passividade do meio. Raikkonen é tão rápido que eu te furei aí, viu, Pedrosa? O Raikkonen é Fórmula 1 mesmo. Vamos ver quem vai sair do Internacional. O Raikkonen que é rápido, o pessoal, o resto aqui tá meio de rubinho, tá meio devagar. Aqui tá o gelo, é assim, é o homem de gelo. E a gente está vendo aqui ó, a reação da torcida do Inter, porque o chute do Carboneiro bate no Lucas Freitas, a bola sobe, explode no travessão. Sai Thiago Mendes. O Wesley para entrar o Raikkonen. Sai o Wesley para entrar o Raikkonen e vai entrar o Vitinho também, no lugar do Alan Patrick. Vitinho por Alan Patrick e Raikkonen por Wesley. Vitinho teve o contrato renovado recentemente, né, depois de deixar o Dinamo de Kiev, da Ucrânia, aquela questão da normativa da FIFA, né, para os países em guerra. Ele entra aí no Internacional, se lesionou contra o Fluminense e agora retorna. O Wesley bem distante daquele nível que a gente viu, né, do ano passado, nessa temporada. Hoje não fez um bom jogo. Né, você perde a capacidade de um cara que pensa, né, o jogo com qualidade ali, o camisa 10, mas ganha agressividade e velocidade, né? O Raikkonen entrando, né, atacante, jogador que é uma promessa, e o Vitinho também. O Inter cresceu muito nessa energia, nessa parte física no segundo tempo. Eu vou te falar, a gente está transmitindo um jogo aqui de 31 finalizações até agora, viu? O Inter conseguiu passar o número de finalizações do Vasco. São 16 finalizações do Inter na partida e 15 do Vasco. Ela não bateu no juizão não, foi no jogador colorado. Então vem Tietê. 4 títulos brasileiros tem o Tietê, né? Venceu pelo Galo, pelo Botafogo, foi bicampeão brasileiro também pelo Palmeiras. Campeão da Libertadores, fez grande jogada. E aí a estreia do Thiago Mendes, que entra para preencher mais o meio campo, né? Um jogador de controle, de bom passe, versátil. A ideia do Diniz para tentar neutralizar esse controle, esse domínio, né, absoluto do Inter no segundo tempo. Inter tem pressa. Olha o Raikkonen e o Vitinho já em campo. E o Diniz tentando agora também rearrumar a equipe depois da primeira substituição. Lemos para trás, tirando o Léo Jardim. Thiago Mendes e Hugo Moura mais centralizados. O Tietê passa a fazer a função que vinha fazendo o David pelo... O Vitinho pro cruzamento, ganhando escanteio. Pelo lado esquerdo, né? Compondo essa segunda linha, aberto pelo lado esquerdo. Interessante as mudanças do Inter. Vai ter agora o Tabata como esse cara pensante do meio. O Alan Patrick vinha muito bem. Carboneiro de um lado, pela esquerda. Vitinho pela direita. 2 jogadores de muita velocidade e qualidade num contra um. Olha o Tabata levantando essa bola. Passa da primeira linha de marcação. Volta para controle do Internacional. De novo o Tabata, pé direito, levantou meia altura. Faz o corte de defesa com o Ryan. Deu sobra Bernabé, explode em cima da marcação. Ele tenta o rebote, falta em cima dele, falta de Thiago Mendes.
Cartão amarelo. Cartão amarelo para o Thiago Mendes. Acabou de entrar. Mal tocou na bola. Deixou o braço ali para cima do Bernabei. Falta perigosa, hein? E agora o torcedor do Internacional deve estar pensando: putz, e o Alan Patrick acabou de sair, né? No primeiro tempo ele cobrou uma muito perigosa, muito próxima do gol, que bateu na trave. E o Inter enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil. Tem que dosar também a parte física. O Alan Patrick não é nenhum garoto, né? Excelente jogador, um dos melhores aqui do país. Tem 34 anos já o Alan Patrick. E vem bola parada. Ó, e o torcedor participando da nossa enquete também, de qual foi a jogada da partida até aqui. A defesaça do Rocher, o gol do Raião, a defesaça do Léo Jardim. Tem enquete no chat da jogada Esporte da Sorte do jogo de hoje, para você votar com a gente e escolher qual foi o momento de maior destaque do jogo até aqui. Em bola parada, toda a preocupação e atenção de Léo Jardim, toda a expectativa da torcida colorada. Tabata tá na bola. Vem o Tabata. Bateu em cima da marcação. Carboneiro. Cavadinha boa pro Tabata. Fazendo recuo com o Bernabei. Já começou a progressão. Aí o Bernabei contra 4 defensores. Bruno Tabata, Carboneiro pediu. Vem o Tabata pro levantamento na segunda trave. Bola forte que atravessa toda a área e chega com o Aguirre, que cortou ela lá pro meio. Tentou o domínio o Thiago Maia. Não foi lá aquele domínio. Vitor Gabriel. Carboneiro. Veio o Carboneiro. Segurou, esperou o Bernabei na ultrapassagem, bate na marcação, cruzamento de novo. O Inter está no campo de ataque, não sai de cima. Ele tira um meio e coloca um centroavante, um cara de área, o Raikkonen, e a tentativa vai ser essa, né? Essa bola cruzada na área, o tempo inteiro tendo pelo menos 3 caras para atacarem a última linha do Vasco. O Inter que vai tentando empurrar cada vez mais esse Vasco para trás. E muito obrigado a galera ligada com a gente aqui na Cazé TV. Mais de 1.100.000 aparelhos conectados. Pode chegar junto. Vambora, galera, vambora. Deixa o like, se inscrever na Cazé TV. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Aqui a descida de Bernabei, Thiago Maia, Carboneiro. É o Inter rondando a grande área. Vem o levantamento para a segunda trave. É dia de grande jogo, hein? É dia de grande jogo aqui na Cazé TV. E tem outro gigante chegando, viu? Para você acompanhar, é o novo Fiat Pulse híbrido. O SUV que vai revolucionar o seu cotidiano. Beleza, hein, Luiz? Ó, vou te falar, esse carro é tão brabo. Ele recarrega a bateria durante a frenagem. Ele é econômico, mas tem pegada. Aí sim. Motor de 130 cavalos. 130 Coisa cavalos. linda. Que te dá confiança para sair de casa todo dia, sabendo que o desempenho não vai faltar. Vou te falar um negocinho, Cazé. A gente não pode esquecer do teto panorâmico e nem da central multimídia, que te conecta tudo que tem no seu novo Pulse. Para ver tudo isso e muito mais, QR Code está na tela. Vem que o novo Fiat Pulse híbrido chegou para transformar o seu dia a dia. SUV de verdade é assim. Falei da galera, ó. Mais de 1.100.000 aparelhos conectados. Pode se inscrever. Chega junto. Vou até facilitar para você, ó. Pega o seu telefone celular. Tá vendo a gente pela sua Smart TV? Tá vendo a gente pelo computador? Pelo tablet? É TV, cara. Smart TV. Isso não é mais, né? Esse papo de velho, cara. Tá vendo a gente pela sua TV? Isso. Beleza. Então pega o seu telefone, você vê como é que é aqui, né, Ju? Pega o seu telefone. O tio Luiz. É o tio Luiz. Tá, vou fazer uma excursão um dia. Pega aí o seu celular, abre o app, pode falar app do YouTube? Vai. Beleza, abre o app do YouTube e procura assim, Cazé TV. Aí você vai lá em inscrever-se. Se inscreve, pronto, rapidinho. E graça na hora. Vem Bernabei. Devolução do Carboneiro. O Vasco numa disposição tremenda, tentando fechar todos os espaços. Paulo Henrique botou essa bola na linha de fundo. Luizinho. Vai, Pedrosa. O Lucas Piton tá pedindo substituição, tá sentindo algum incômodo, já não é de agora, deve ter uns 5 minutinhos. Diniz parece até ter ignorado, mas ele tá levantando o braço pedindo substituição. O Lemos caiu por isso também. E vem levantamento para a grande área, Vitinho tá na bola.
Pé direito. Vem o Vitinho, levantou, fechada. Maurício Lemos fez o corte. Aguirre com o rebote. Bernabei. Ele bate. Espalmou Léo Jardim. Tira lá de dentro o Lucas Freitas. É pressão total e absoluta do Internacional. Um segundo tempo com o Inter martelando em busca do gol de empate. Dessa vez o Léo Jardim não pegou legal na bola e veio para salvar o Lucas Freitas. O Diniz, ele coloca muitos jogadores ali para defender a sua área. E os próximos jogos do Internacional, né? Inter e São Paulo, no dia 3. Tem também Red Bull Bragantino e Inter no dia 9. E Inter e Flamengo no dia 17. Sequência para o Colorado aí do Roger Machado. Sequência bem complicada, né? Pro Inter do Roger Machado. Vitor Luiz vem aí. E vem cobrança de escanteio. Só que o Vasco está com homem a menos agora em campo. Vem o levantamento fechado. Por isso a gente viu até o Diniz assim, pode dizer o mínimo irritado, né? Assim, desconfortável. Porque ele queria que saísse quando entrasse o outro, não ficar com um jogador a menos. Vem o levantamento na grande área, segunda trave, olha o toque pro meio, Lucas Freitas tirou, deu rebote. Cleiton teve calma. Bruno Tabata dá o tapa. Vitinho pro Tabata. Bateu travado. Enxutando o Thiago Maia pro alto. Tirou Paulo Henrique. Voltou o Piton. Vem aqui Bernabei. Bola com o Carboneiro. Puxou pro pé direito. Limpou Carboneiro. Mandou pra fora. Tem muitos jogadores do Vasco defendendo a sua área, né? Só que aí você cede o espaço na entrada da grande área. Ninguém está conseguindo proteger essa entrada da grande área. O Inter passa a vir para a finalização. O Bernabei já testou o Léo Jardim em algumas oportunidades nesse segundo tempo, né? E, obviamente, o David estava cansado, né? Um jogador que está voltando de uma lesão séria. Fez um bom jogo hoje, deu assistência pro gol do Ryan. A opção do Diniz foi preencher mais o meio campo ali com o Thiago Mendes. Só que o Vasco agora ele perde a capacidade de puxar contra-ataque, né? Ele fica muito dependente do Ryan e do Paulo Henrique pelo lado direito. E tomou o cartão amarelo também o Lucas Piton, tá? Tomou o cartão amarelo. E o Piton tava pendurado, hein? O Pedrosa, deve estar difícil para trabalhar aí. Que o cara quer botar o Vitor Luiz, aí quer botar o Garré, aí quer parar o jogo e o Léo Jardim tá no chão. Tem amarelo o Léo Jardim. E teve cartão pro Piton. O auxiliar também parece ter tomado um cartão na hora da substituição. O Diniz está reclamando. Aí o Vitor Luiz estava pronto para entrar em campo. O Piton não tinha saído. E o Diniz agora deu um esporro federal no Garré pela demora para entrar. Cara, fica assim, o Vasco tá querendo dar uma tumultuada para ganhar o tempo também. Mas tá gastando o relógio, é isso. E o Léo Jardim. Vamos fazer o seguinte, fala rapidinho com o torcedor do Vasco. Quer descontos de até 100% nos ingressos e benefícios exclusivos? Seja um sócio gigante agora mesmo. Acesse sociogigante.com e escolha seu plano. Entrou o Garré. E saiu ao todo o gol o Ryan. Saiu o Ryan, Luizinho. Obviamente. Eu tô com dor. Vai ser expulso, hein? Vai ser expulso o Léo Jardim. Aí expulso o goleiro do Vasco. Numa situação em que o juiz falou, levanta, vamos jogar. Ele falou assim, eu tô com dor. O juiz não levou muita fé e falou, toma o vermelho. Segundo amarelo para o Léo Jardim, os dois por cera. Na interpretação do árbitro. Está expulso o Léo Jardim. Vermelho para o goleiro do Vasco. O Vasco acabou de gastar substituições. Ainda pode parar o jogo. Léo Jardim está expulso. Eu não lembro de uma expulsão com esse contexto. A gente fez a leitura labial muito clara. O juiz pedindo para ele voltar, falou assim, ó, eu tô com dor. O juiz falar, como que ele está nada, vambora, vamos jogar. Cara, foi tanta demora, o jogo ficou parado tantos minutos. E o Flávio Rodrigues de Souza não quis saber. Como é que é?
O Léo Jardim está no chão, se ele estava com dor, ele realmente está. Se ele não estava, ele está bancando a questão dele de estar com dor. Ele não levanta do chão, todo o time do Vasco ali no entorno dele, algum jogador do Internacional também. A equipe médica do Vasco parece que demora a atuar e socorrê-lo, né? Agora chegam os médicos ali, ele continua encostado. Realmente parece estar com bastante problema na costela, ele aponta ali para a costela dele, agora está passando um remedinho ali. Agora ele dá um empurrão em algum jogador do Internacional que foi cobrar ele. A gente está vendo aqui as imagens. Está pronto, não consigo enxergar mais nada. A gente está vendo aqui as imagens, né? E ficou uma confusão tremenda porque o Aguirre vai lá, dá dura, o Léo Jardim não se levanta. A essa altura não tem mais o que fazer. É óbvio que agora o que o Vasco está fazendo é ganhar o tempo também para o goleiro reserva entrar no mínimo processo de aquecimento. O que o Beltrão está ali na beira do campo, ele está bem próximo. Luizinho. Você está próximo aí, Pedrosa? O Luiz Gustavo também vem aí. O Beltrão acho que está atrás do gol do Léo Jardim. O Léo Jardim virou pro árbitro e falou assim, ó, eu só vou passar o spray, eu só vou passar o spray. E o juiz mandou ele levantar várias vezes. Ele falou várias vezes que ia passar o spray. E o juiz não acreditou que o Léo Jardim estava fora, sem condições, e expulsou o goleiro do Vasco. Ele não quer nem saber de conversa, hein? O Léo Jardim ali para um papo, ele não quer nem saber. O Vasco acabou de fazer, então, substituições. Imagina só, né? O Garré acabou de entrar no lugar do Ryan. Thiago Mendes entrou agora há pouco, está amarelado. O Nuno Moreira vai deixando o campo para a entrada do Fusato, que é o goleiro reserva. O Daniel Fusato está em campo agora com a número 13. Um final de jogo que fica tumultuado. Agora tem que ser intolerante assim todos os jogos. Vamos ver se ele vai ser intolerante assim todos os jogos. Porque ele não quis nem conversar. Ele pediu para levantar, não levantar, ele aplicou o segundo cartão, entendendo que era uma cera, e expulsou. Tem que ser assim em todos os jogos. Fora contra o Mirassol, o Léo Jardim. Aí depois tem o jogo com o Atlético Mineiro e contra o Santos na sequência dos próximos 3 jogos do Vasco. Que não vai ser assim. Porque o verdade é essa. Porque se fosse assim em todos os jogos, teria goleiro expulso em todos os jogos. E o critério não existe, né? Quando a gente fala de arbitragem brasileira, sempre esse caos, né? Difícil, assim. Em alguns momentos a gente viu o Léo Jardim tentando passar o tempo, mas eu não sou médico para cravar que o cara não tá com dor. Exatamente, o juiz... Entendeu? A verdade é que é o seguinte, vamos ser sinceros, ninguém imaginava que o juiz fosse dar o segundo amarelo. Ninguém. Então o que normalmente acontece, o juiz dá um amarelo por cera e ele não dá o segundo amarelo, porque aí você vai expulsar o goleiro, você tem que ter muito culhão para você expulsar o goleiro por cera. Aparentemente o... E foi... Tem. 44. O jogo tá parado pelo menos desde os 39 minutos. Então, assim, também nesse momento sensível do jogo é quando o árbitro consegue chegar ao final da partida e falar, ó, acabou de acontecer, tá fresco na memória dele que o jogo ficou 5 minutos parado. Pode dar 5, 10. Vamos ver. Vai enfrentar o Mirassol sem Paulo Henrique, sem Piton, sem Léo Jardim, sem Coutinho, sem mais quem? A ver. Porque agora o Inter vem pro ataque. E o GB também machucado, lembra aí o Pedrosa. Tá aí com a bola o capitão Verratti. Tentou achar, o Garré não achou. Carboneiro, agora pro Vasco é jogo de superação. Pro Inter, que já era todo ataque, é se lançar ainda mais o Vasco com um homem a menos. Bernabei. Vai rodando a bola o Inter, vem bomba de longe, com desvio na marcação. Chegou, Tabata para trás. Verratti dominou, Carboneiro. Gol do Internacional! Carboneiro empata o jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Aproveitando a pressão, o vacilo, o Verratti tentou o domínio, tentou tirar, deixou essa bola viva, limpa para o Carboneiro. Não precisou nem dominar, só emendou, botou no cantinho. E o Inter chega lá, depois de muita pressão no segundo tempo. Carboneiro, um tapa na bola no canto. Foi lá o Fusato, tentou chegar, não deu. Empata o jogo o Inter.
Carboneiro, um pro Internacional, um também pro Vasco. E serão minutos finais de muita pressão pro time colorado, que tem um homem a mais, consegue o gol de empate e vem pra cima, Ju Cabral. Entrou bem no jogo Carboneiro, né? Chamando o jogo pra si, formando uma dupla forte no ataque com o Bernabé em si, enfim, e a oportunidade que ele teve não desperdiçou. Ali ficou uma oportunidade claríssima para ele, não precisou nem ajeitar nem o corpo, ele chegou inteiro na bola para fazer a finalização e o Inter consegue empatar. Vamos ver quanto tempo pela sinalização aqui, 9 minutos, né? O Tietê vai deixando o gramado também para a entrada do Luiz Gustavo com a camisa número 44 para fechar ainda mais a zaga. Fernando Campos, Carboneiro, tudo igual. Ele entrou e melhorou muito o Inter no segundo tempo, é titular, né? Sempre desequilibrando, muito inteligente, né? Articulando o jogo, chamando a responsabilidade. Fez gol contra o Santos, fez hoje novamente. Uma bela contratação nessa temporada. Fusato frio ainda, né? Acho até que era uma bola que dava para buscar, mas está frio, recebendo a oportunidade. Um momento que o Inter pressionava muito o Vasco, né? O segundo tempo inteiro é do Inter, né? E o Carboneiro entrando para brilhar, entrando para funcionar nesse ataque colorado. Aguirre chegou. Vem toque com o Cleiton para levantar na grande área. Raikkonen. Bola passou por ele. Chegou no Bernabé. Vem com o Borré. De costas para a marcação. Solta para Carboneiro. Atravessa com o Cleiton Sampaio. O Vasco está todo fechado. Vem Aguirre. Cruzamento. Luiz Gustavo tira. Aí o Cleiton mandou de cabeça. Fusato vai lá buscar. A sensação que eu fiquei, Cazé, é que o Cleiton ele dá um chutão lá para ele e fala assim, ó, vou testar o goleiro que acabou de entrar. A bola atravessa quase toda a área e depois sai o gol de empate. É isso, a pressão total do Inter. Vamos ser sinceros, Luiz. O resultado agora já faz mais jus ao que foi a partida. Se a primeira etapa o Vasco foi superior, o Inter foi muito superior na segunda etapa, superou o melhor primeiro tempo do Vasco e agora vem pra cima porque tem um jogador a mais. Ó o Borré. E o Verratti foi muito mal no lance, né? Muito mal no lance ali, acabou dando um presente pro Inter no ataque. Esse jogo vai dar o que falar, hein? Esse jogo vai dar o que falar e daqui a pouquinho no Copa Zona vamos falar muito do jogo, hein? Vamos falar muito do jogo. Dessa questão da expulsão. Será que era para expulsar? Será que não era? Em levantamento para a grande área. Tabata tá na bola. Levantou. Lá do outro lado. Bola para o Carboneiro. Fez o corte Paulo Henrique. Bernabé com o rebote. Fez a tabelinha. Bernabé, linha de fundo. Cruzou. Tira lá de dentro o Thiago Mendes. Bernabé de cabeça para trás. Carboneiro vem pro domínio. Carboneiro tá de frente. Vai bater. Carboneiro vai bater. Carboneiro vai bater. Carboneiro, Fusato. Espalmou. Deu rebote. Tabata. Bate em cima da marcação. Carboneiro de novo. Passa pra fora. Vai embora. Desespero do torcedor colorado. O Carboneiro bateu no jeito. Ele encobriu a meta de Daniel Fusato. A primeira veio uma bomba. Bola vem variando. O Fusato espalmou, tirou. O Vitinho reclamou de pênalti no rebote. E depois o Carboneiro mandou pra fora. E com 11 jogadores o Vasco já dava muito espaço na entrada da grande área, né? Os defensores desafunilam muito, ficam todos dentro da grande área do Vasco. Agora fica ainda mais complicado, né? Correr atrás com essa desvantagem numérica. E o Carboneiro entrou jogando muito, Luizinho, muito. Que segundo tempo do Internacional. Lúcio Rodrigues faz 3-0 para o Bahia. Termina o jogo, grande triunfo tricolor. Bahia 3, Juventude 0. Falta para o Vasco. Que a essa altura, com 50 minutos de jogo, vai valorizar bastante essa bola parada. As entrevistas com os jogadores. Esse foi o momento do primeiro cartão. Assim, já era uma demora grande ali do Léo. Vamos tentar ver aqui, ó. Eu só vou passar o spray. E aí depois ele fala, eu tô com dor. Só que essa altura do eu tô com dor, já tomou o segundo amarelo. Tem 3 minutos ainda pela frente. Vamos lá. Ah, promete Copa Zona. Vai ser polêmico esse pós-jogo, hein? Ser polêmico Copa Zona logo na sequência. Verratti de peito para trás. Garré.
Fez a tabela, vem Garré, rasgou a defesa, a sobra de Luiz Gustavo. Tá aí o Vitor Luiz. Tem o Vitor pro cruzamento, o Rocher segura. Torcedor do Inter pede pressa. Reposição é rápida. Raikkonen. Aí o Bernabei. Pra achar pela direita o Bryan Aguirre com muita liberdade, com muito espaço. O Tabata ataca para a linha de fundo, vem bola para ele. Aí o Tabata tentou ganhar, fez o break, segurou ainda a Tabata. O Vitinho pede, o Tabata não dá o passe. Só agora pro Vitinho. Roda a bola, Thiago Maia. Acelera, bom passe, dominou. Carboneiro deu uma pisada. Bernabei, linha de fundo. Cruzamento é pro Tabata. Domina no peito, bate o Tabata. Explode na marcação. E a sobra de bola do Garré. Que aí olha e fala, vai pra lateral mesmo. Não tem ninguém pra tocar. Por que o jogador não chuta pra frente, Luiz? Você que é um craque de bola, me explica. Por que ele chuta a bola pra lateral, podendo isolar pra frente? Tem explicação, não? Pra onde tá apontado. E vem mais Inter. Carboneiro. Pediu Borré. Bola vem pra Carboneiro de novo. Thiago Maia. Com o Cleiton. Chega Aguirre. Vai se desdobrando o Vasco com o homem a menos. Correndo demais ali Hugo Moura. Bola para Carboneiro. Pode ser o último grande ataque do jogo. Carboneiro, um bolão. Proteção do Paulo Henrique para ganhar o tiro de meta. Esse lado esquerdo do Inter com muito volume de jogo, né? É impressionante. Garré e Carboneiro, das 26 finalizações, 10 foram através deles, né? 6 do Carboneiro, que entrou no segundo tempo, enfim, muito bem. E só em relação ao Fusato, né? O Donão falou, talvez no gol ainda frio. Cara, o último jogo dele foi em janeiro, 19 de janeiro no Campeonato Carioca. É muito tempo sem jogar. Vai terminar o jogo. 1-1. Cara, um jogaço com muita polêmica, muita coisa a ser discutida, hein? O Tabata estava ali, dominou no peito, ele teve a chance de bater e bateu pro gol, explodiu na marcação. O Vasco valoriza a bola parada. Olha lá. E aí, o juizão, vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque o Vasco agora deu aquela valorizada para ganhar um pouco mais de tempo. Apita o árbitro, é fim de jogo. Um pro Inter, um pro Vasco.